pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Lucas Matos na bateria. Leonardo, tocou pra baixo. Adriano Tomás no piano. Maestro Adriano. Carlos Regis. Ivo é que fica mandando as imagens aí pra você que está no nosso lindo. Meditação e realização aí no serviço Red do maestro Adriano Moraes, ali, pianista, e eu fico começar pedindo pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, pode.com.br. Aciona aí o sininho, manda pros amigos, quem tá gostando, quem não tá gostando, manda pros inimigos, quem precisa do povo. É isso aí, começando agora pode. Como pode um peixe vivo viver fora? Pois é, maravilha. A banda acho que ensaiou mais, né? Bom, eu vou conversar hoje aqui com um jovem ator baiano. Jovem e já assim conquistando já, né? Com uma conquista grande de um espaço no teatro, nas mídias sociais, no cinema. Thiago Almazi. Thiago, que alegria ter você aqui. Gente, pra mim que é uma alegria estar aqui. Pra mim ter você aqui na minha frente, né? Dentre outras coisas que pudemos fazer juntos nesses últimos tempos, assim, pra mim é muito significativo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Nós somos gratos, né? Por você estar aqui. E aí, vamos conversar aqui, Gente, sem simbora. roteiro, a gente vai criando um roteiro. Perfeito. Mas eu tenho uma primeira pergunta que eu sempre faço, que a gente vê o artista, vê a pessoa e a gente às vezes não faz ideia, né, da história de vida da pessoa e a gente pode entender melhor. Então eu quero saber, assim, uma pergunta bem básica, bem simples. Quem você é, de onde você veio e para onde você vai? Olha, Jackson, eu sou Thiago Almazi, eu sou filho de Edilza e de Magno, sou neto de Gilza. Venho de uma família que precisou dar muitas voltas e passar por muita BO para poder cuidar bem dos filhos e dos sucessores, para dar uma condição digna pra gente. Eu sou ator, roteirista, diretor, fui advogado, né? Fui Fui advogado. E eu tô indo, assim, eu tô subindo, sabe? A minha caminhada até aqui é uma caminhada muito custosa, porque a gente tá em Salvador, que é um lugar que não tem aquela uma estrutura para receber, eu acho que o artista de forma digna, né? Quando eu digo digna, assim, de nos pagar bem, de nos sustentarmos, de podermos ter tranquilidade. E eu tenho conseguido isso daqui, assim, eu acho que isso é revolucionário, assim. Mas aqui é minha base, eu gosto muito daqui, assim, sabe? Todas as histórias que eu conto se passam aqui, todas as histórias que eu quero contar também se passam aqui. Então, para onde eu for, eu acho que eu levo Salvador comigo. E, independente de onde eu esteja, Salvador é sempre minha base, assim. Mas vamos voltar um pouquinho mais nessa sua origem, assim. Fale um pouquinho, assim, da sua infância, né? Fale um pouquinho dos seus pais, o que é que você vivenciou na sua infância, onde é que foi isso aqui em Salvador? Então, eu morei em alguns lugares, né? Quando eu era muito pequenininho, eu morei em Dom Avelar, Dom Avelar é? Dom Avelar é perto de Castelo Branco ali, se eu não me engano. Naquela Se região não me de lá. engano... É porque eu não lembro, eu era muito pequeno, tinha uns 4 tá. anos. Morei no Queimadinho, aí depois morei na Lapinha, que foi onde morei 25 anos na Lapinha, né? No Largo da Lapinha. 25 anos, tá. E aí agora eu moro no Barbalho, estou 2 pontos para cima, né? Que eu tô morando sozinho. E eu venho de uma família de professoras. Minha mãe é professora, minha avó é professora, minha tia é professora. E meu pai sempre trabalhou como técnico de telecomunicações, né? Telemar, Telebahia, naquelas empresas todas. E minha mãe e meu pai eram aquelas figuras, assim, que eles saíam 6 da manhã para trabalhar e só chegavam à noite. Então eu tinha, né, a gente meio que se criava os irmãos sozinhos, ou quando minha avó estava em casa, ela morava embaixo da gente, minha avó meio que fazia essa função de cuidar da gente para meu pai e minha mãe trabalhar. Então, a gente nunca passei fome, né, mas nunca tive luxo, assim, sabe? Foi uma vida muito regrada. A gente, né, minha mãe é professora do estado, né? Tá aposentada agora, mas meu pai sempre foi autônomo, assim. Então, tinha aqueles períodos que meu pai ficava desempregado, que aí a situação apertava um pouco, minha avó vinha, ajudava, e aí depois ele voltava a trabalhar.
E aí nossa criação foi assim, mas a minha família tem um pouco de uma veia artística. Minha avó é diretora e professora, mas minha avó pinta quadros. Minha mãe é professora, mas minha mãe é artista plástica também, formada em artes plásticas. Meu irmão mais velho é quadrinista, faz revista em quadrinhos. Então, de alguma forma, a gente tinha aquele contato com a arte muito constante, mas por virmos de uma família assim, né, família de classe média baixa, o nosso caminho, né, era tipo assim, fazer um concurso, né, de estabilidade financeira, fazer concurso. Então foi aí que eu fui migrando. Eu já saí do 3º ano da escola, já para a faculdade de Direito, aí me formei, comecei a advogar logo depois. Mas eu acho que o que está no nosso caminho não tem pra onde correr, assim, né? E quando é que começa, assim, o seu contato com a arte, né? Você fazendo? Então, o meu primeiro contato com a atuação, eu digo assim, porque a arte, eu sempre convivi muito com arte. A minha mãe e meu pai são muito cinéfilos, então a gente ia muito para cinema, né? Aquele cinema do Glauber, antes da Reforma. Tinha um outro cinema ali, Tamoio, eu acho, tinha outros cinemas ali naquela região do centro, da Rua Chile. Aí eu lembro que o primeiro filme que eu vi foi o Rei Leão ali, né? Aquela animação, pequenininho. E meus pais consumiam muitas coisas. Minha mãe tinha um VHS que gravava. Então a gente assistia algum filme legal, a gente gravava o filme na TV e depois ficava reassistindo. E a primeira vez que eu tive um contato assim, enquanto um fazedor, enquanto um atuante, foi na escola, na 7ª série. Eu fiz um trabalho de escola, eu interpretei um cego. Eu fazia um cego, né? Era um trabalho para denunciar certas violências contra pessoas deficientes, né? Ou com algum tipo de incapacidade motora. E aí eu fiz um cego, e eu lembro que, tipo, sei lá, 13, 14 anos, assim, quando eu fiz esse cego. E quando eu acabei de fazer o cego, a professora começou a chorar. Nossa, ela chorava assim, ela fez, nossa, você fez muito bem isso, que bonito, blá, 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 blá. Ela me pediu para repetir pro colégio inteiro essa cena depois. Isso foi na sala de aula ou já foi no auditório? Não, eu repeti depois no auditório. No auditório. No E como era para você ali? Então, eu sempre fui muito assim, dado, eu sempre fui muito comunicativo, eu era muito popular na escola porque eu era muito abusado, então eu tinha essa coisa de ter amigo em todas as séries, assim, sabe? E aí, qualquer tipo de trabalho que envolvia arte, era eu que fazia, né? Porque eu também desenhava, minha mãe pintava também, eu tinha muitas coisas de pintura, eu ficava desenhando. E aí, tudo que caía de arte, de interpretação, de construir maquete, de poder pintar, era eu que fazia. Então, desde pequeno, assim, eu já tenho esse contato, né, com a arte meio que manufaturando, assim, né? Eu já mexia, eu já pintava, eu já me vestia, né? Isso já é desde criança. E foi tranquilo, assim, uma plateia na sua frente, porque, por exemplo, eu sempre fui extremamente tímido. Sim. E eu também fiz alguma coisa na escola. Talvez 15 anos, por aí de idade, no auditório, e foi parecido com a reação que tiveram com você. Sim. Os professores, eu sempre fui muito tímido, eu sentava lá atrás, me escondia de professor, para me chamar lá na frente. E eu lembro que depois, sabe qual foi o personagem que eu fiz? Painho de Chico Anísio, lembra? Sim. Nossa, eu amo o Painho de Chico Anísio. Era uma gincana, me chamaram para imitar Painho. Então os professores entravam na sala de aula, já entravam me procurando, aí falava, você, todo tímido, todo quietinho aí, né, vai lá e faz um trabalho daquele jeito. Então, mas tem pessoas que são extrovertidas, mas que quando estão também diante de uma plateia, meu irmão, por exemplo, mais velho, o Jean é um palhaço, ele faz a gente rir aqui. Mas se botar ele na frente de uma plateia para fazer teatro, ele não sabe fazer. Ele canta, ele é músico. Aí ele resolve bem. Para você foi de boa? Foi assim... Olha, eu sempre fui muito gaiato, Jackson. Muito gaiato. Desde pequeno, muito gaiato. Eu era até um pouco tímido também, mas eu sinto que... Eu sempre tive uma energia meio brincante, assim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu tô com esse termo na cabeça desses últimos tempos, do brincante, porque a forma de me expressar, ou a forma de eu conseguir o afeto dos outros quando eu era criança, era na brincadeira, assim. Então, eu era muito conhecido na escola por ser abusado, por ser gaiato, por ser brincalhão. Então, as pessoas queriam brincar comigo, assim. O que eu acho, talvez, que tenha até sido uma fórmula de eu poder lidar melhor com o preconceito, né? Porque eu era aquele menino, né? Criança viada, sabe? Aquele menino, a mãozinha quebrada, magrinho, assim. Sofrendo bullying. É engraçado quando eu falo sobre o lance do bullying, porque... Como eu era muito perturbado mesmo, eu já fui até tirado de colégio uma vez,
eu tinha já um mecanismo de defesa muito rápido. A pessoa vinha me chamar de viado, já tinha 2 respostas na frente, assim. Peguei você e seu pai. Sabe, eu era muito rápido, assim. Então, eu sinto que eu conscientemente não internalizava aquilo. E tinha argumento para poder, né, se Tinha, defender com argumento, né? Me saía de todas as situações, assim. Eu era o mentor intelectual de muita coisa no colégio, assim. Eu dei trabalho, dei muito trabalho. Você falou do painho do Chico Anísio e falando do começo da minha relação com arte e ainda mais com a comédia, nessa fita de VHS que a gente tinha, nesse VHS, meu pai, ele gravava o Chico Anísio Show, se eu não me engano, né? Chico Anísio Show, antes era Chico City, acho que depois foi Chico Anísio Show, né? Um desses programas que tinha as esquetes, né? Então ele tinha... E meu pai, quando o Painho entrava, meu pai se desgraçava de rir, assim. Meu pai achava o Painho hilário. Então eu via meu pai assistindo e meu pai rindo daquilo. Às vezes eu achava engraçado meu pai rindo do que ele estava vendo. Eu achava aquilo muito engraçado, assim. E aí, engraçado que depois de grande eu fui ver, né, os vídeos de Painho, assim. E eu acho que envelheceu muito bem. É um personagem muito engraçado, assim. A forma que Na verdade, eu acho Chico Anísio um grande Chico gênio. Anísio, Um gênio, né? Maravilhoso, né? Desses atores de múltiplos personagens. É o assim, maior, né? Acho que ele é o maior de todos, assim. E ele conseguia imprimir Era sempre ele, mas cada um tinha uma coisa pra individualizar. E o Painho, aquelas caras de Painho com as filhas de santo, era muito engraçado. E quando você vai num candomblé, por exemplo, assim, você vê que é muito... Ele foi... Parece que ele fez uma pesquisa mesmo, né? Ou ele era de candomblé, não sei, porque era muito verossímil a forma que ele fazia. A gente vê por aí, né? Alguns muitos. E sim, mas então como é que começa o ator, né? Como é que começa o ator depois da escola? Como é que começa essa possibilidade de carreira mesmo, né? Então, na minha família, minha família nunca me impediu de fazer o que eu queria, né? Mas para eles o meu caminho seria mesmo concurso público, né? Porque meu pai e minha mãe vieram de um lugar de muita desestrutura financeira, então a preocupação maior deles era que quando eles partissem a gente tivesse como se manter também. Mas aí eu comecei a fazer direito em 2017, né? Eu saio do ensino médio, já entro na faculdade de direito. E aí, em 2009, ainda cursando direito, eu começo a fazer coisas com teatro. Eu fiz uma peça num Teatro da Barra, não sei se você conhece, um teatro que ficava ali perto da Associação Atlética ali, você subindo, ele tinha um teatrinho ali, pequenininho, Teatro da Barra, o nome dele. O nome dele era Teatro esse? da Barra, era bem pequenininho. Não tô lembrando, não. Na frente de onde tem o Hiper Ideal hoje ali, numa rua ali de dentro, tinha um teatrinho. Aí eu fazia uns textos assim, uns pequenos legumes, uns textos de teatro infantil bem básicos. Mas textos de quem? Ai, não lembro agora de cabeça. Tá, não eram seus. Mas eu acho que são textos... Não eram meus, não. Eram textos textos clássicos, inclusive, assim. E aí... Começo a conciliar. Eu faço direito e fazendo trabalhos como ator. Fiz campanha, fiz vídeo para a prefeitura, vídeo para governo do estado e tal. E aí comecei a me inscrever... Fiz um filme, né? Fiz um longa-metragem. Qual? Fiz chamado O Enfermeiro, da obra de... Como é o nome dele, meu Deus do céu? Baiano? É um filme baiano, né? Até um filme que, enfim, ficou muito bom, não. E aí, quando dá 2013, eu já estou formado, já estou advogando, inclusive. Aí, em 2013, eu entro no curso livre de teatro da UFBA, né? Sim. Que era uma coisa que eu tinha muita vontade de entrar. E aí, o curso livre meio que me pega e vira ao avesso. Aí eu deixo de ser um advogado que faz teatro por hobby e começo a virar um ator, um artista que advoga quando precisa, até em algum momento começar a abandonar de vez a carreira jurídica, assim. Eu comecei no curso livre no ano que Márcio Meirelles dirigiu, a gente fez um Shakespeare, que foi o Troilos e Cressida, e aí eu já fui emendando, assim, foi uma coisa muito doida, porque foi um ano em que eu fiz 4 grandes espetáculos, assim. Eu fiz o Troilos e Cressida, Compadre de Ogum, Relato de uma Guerra que Não Acabou. Compadre de Ogum é Edivar? De Edivar Passos. Dirigindo, né? E fiz mais um em 2014, que eu não lembro agora. Fiz 4 espetáculos nesse ano. E foi aí fui emendando. E aí eu tinha muita sede de trabalhar com todo mundo. Então eu ia, né, abria uma seleção de alguma coisa, eu ia fazer, abria isso, aquilo, eu ia fazer. E fui começando a me inserir no mercado, na cena de Salvador. Né? Aí, e foi engraçado, porque em 2014
foi o Compadre de Ogum, né? O Compadre de Ogum foi indicado ao Braskem, aí isso também foi uma peça que foi muito bem recebida, então todo mundo do elenco tinha um certo destaque, assim. Apresentava na igreja de Santana, ali no Rio Vermelho, né? A primeira temporada foi, o que foi uma experiência bacana, né? Interessantíssima, assim, né? De ocupar um lugar que não é um teatro, exatamente, mas que é um teatro também. E que movimentou aquela igreja foi incrível, ali, né? Assim, foi incrível. E aí, em 2015, eu continuo com o Bando Teatro Olodum, fazendo algumas peças, faço o Apaió com eles de novo. E aí, em 2016, vou para a Companhia de Teatro da UFBA, faço Vozes do Desejo, faço Dark Times, faço Rebola e faço Delicado. Rebola, que é um marco no teatro baiano, né? Assim, eu sou apaixonado pelaquela peça, assim. Eu acho que ganhou o prêmio, né? De melhor espetáculo. Melhor espetáculo e melhor texto. Melhor texto no Braskem. No Braskem. E era um espetáculo, assim, que tinha uma coisa de grupo, sabe? De ocupar um espaço que não é um teatro, um lugar super precário, mas a gente, enquanto guardiões daquele lugar, enquanto guardiões da noite, enquanto emissários da arte naquele espaço, não era uma coisa muito mágica, assim. E Rebola acho que foi um divisor de águas, assim, para mim, porque foi um trabalho que me projetou, né? E foi no mesmo ano que nasce o antigo Frases de Manhinha, que depois vira Na Rédea Curta. Então, aí daí em diante, já não parei mais. Tá, e ali projetou você e vários atores, porque era um elenco grande pra caramba, e todo mundo se destacava, né? Na época, eu era jurado do Braskem. Eu lembro. E quando eu assisti, eu falei, agora, é esse aí, esse é o melhor espetáculo. Então... A gente até brincava que você foi 2 vezes, eu acho, assistir. Eu fui 2 vezes, Não fui mais porque não tinha tempo de ver mais, porque eu tinha que ver, sei lá, mais de 50 espetáculos, né? Então, quando eu vi, eu falei, é esse aí, vamos ver se chega um outro para superar esse, mas eu vi que não, né, dificilmente aconteceria, como não aconteceu, né? E foi uma coisa aqueles... E tinha uma coisa de memória afetiva ali, né? Porque, por exemplo, eu vou conhecer o Beco dos Artistas quando eu tinha uns 16 anos, que era 2004, 2005, que já não é o mesmo beco dos anos 90, né? Que é o beco, período em que a Milton tinha um barzinho lá e que as pessoas iam para lá, assim. Então, acaba que esse espetáculo, ele traz essa memória afetiva de todo mundo que viveu algo no beco ali, né? Então, para mim foi muito importante, porque o beco também faz parte da minha descoberta sexual, assim, né? Então, a Milton, que faz parte do espetáculo, ele interpretava um personagem inspirado na vida real. Na vida real, ele era um dono ali, do bar, né? Que estava em decadência, e aí ele faz um último show para ver se aquilo não fecha de vez. E aí tem as filhas, né? A corte lá de drags. Tem alguma possibilidade, assim, desse espetáculo voltar? A gente fez a última vez no começo em 2020 a gente chegou a fazer. Né? Mas já não foi lá. Já não foi lá, foi no Gregório. Sim. Gregório de Matos. Acho que eu não vi no Gregório, não. Eu prefiro quando ele é ou no Beco. No Beco. No Forte do Barbalho ele funcionou também. Eu achei que ele funcionou. Ele não foi feito para teatro, ele foi feito para ocupar algum espaço. Underground, né? Para ir para uma coisa marginal mesmo, né? Ele é um espetáculo marginal, né? É pra galera chegar, beber e oferecer essa experiência. E tem uma coisa bacana nele, porque ele, exatamente isso, ele sai da caixa. Literalmente, ele sai daquela caixa, né? E ele... É um espetáculo vivo, então quem assiste o espetáculo consegue se conectar com várias coisas que ele está questionando, e aí ele tem uma força por isso, né? É uma das funções sociais do teatro, né? Sim. De questionar coisas ali da sociedade, né? Não, e que na época, assim, acho que muita gente apontava essa característica no espetáculo, assim, nossa, vocês estão... É um espetáculo que não tem medo de ser sujo, que não tem medo de ocupar um lugar abandonado, que não tem medo do que pode acontecer. A gente realmente tinha um estado de performance onde nós éramos as pessoas da noite. Então, tinha aquele bar funcionando, mas onde tinha, né, que era o Bar Shampoo, que tinha peça, mas tinha outros bares ao redor funcionando também. A gente saía, a gente interagia com os outros bares, a gente bebia com os clientes, assim. Era para mim, assim, que estava, né, começando a me entender enquanto um ator de teatro, foi transformador. Assim. Foi ali que você conheceu o Sullivan? Não, eu conheci Sullivan no curso livre de teatro. No curso livre. A gente fez o curso livre em 2013, né? A gente forma em 2014 com o Trolls e Cressida, com a direção de Márcio. E o Rebola tem 4 pessoas desse curso livre. Tinha eu, Genário, Sullivan e Rodrigo Villa. Né? E que era meio nossa patotinha, assim. A gente começou junto... E aí a gente foi fazendo muita coisa junto, assim. Genaro também eu vi ali, eu não conhecia. Engraçado, Fábio, né? Fábio Osório, ele tinha voltado ele morou no Rio, aí ficou um tempo no Rio, voltou em 2016 e foi assistir Rebola por acaso. Ele falava isso, cara, eu não conheço ninguém dessa peça. Muita gente nova e fantástica.
né? Grandes atores, né? Aí ele ficava tipo, nossa, eu tô realmente assim... Eu acho que eu perdi 10 anos aqui, porque é muita gente diferente, assim. Era um espetáculo que não tinha ninguém, assim, fora Milton e talvez Ricardo, né? Eu me senti velho, não é? Assim, e como é bom a gente se sentir velho quando a gente vê jovens atores muito bons, já de jovens, assim, né? É onde a gente se renova, que a gente vê pessoas onde a gente pode falar, opa, eu tenho que me mirar ali para eu não envelhecer enquanto artista. Sim. Né? Eu digo assim, eu me senti velho, eu me senti muito mais velho artisticamente do que... Ou talvez na mesma medida, né? Né? Porque Sim. a gente vai ficando velho, a gente vai envelhecendo Sim. e vai vendo a nova geração, o que é muito bom, né? A Bahia se renova, né? Não, a Bahia sempre, se renova. sempre. Mas então me diga, quando é que começa a sua sintonia, assim, a parceria com o Sullivan? Então, Já no no curso? no curso livre, né, eu morava na Lapinha, ele morava no Curuzu. Então, no primeiro dia, a gente pegou o ônibus, o mesmo ônibus, para voltar para casa, né? A gente já começou a conversar e dali não nos desgrudamos mais, assim. Eu já tenho quase 9 espetáculos junto com o Sullivan. Madame Satã, Rebola, Relato, Delicado, assim, um monte, Trolls e Cressida, né? E a gente tinha essa vontade. E Sullivan foi uma pessoa também que abriu muitos meus olhos para outras coisas. Sullivan vinha do movimento negro, Sullivan é cria do Curuzu, cria do Ileaie, então ele que me levou também um pouco para esse mundo, assim. E foi muito importante, porque eu sinto que a gente é uma parceria que onde um podia potencializar o outro, assim, sabe? Quando surge o Frases de Manhã na época, né? Que aí eu vou interromper para você falar depois. Chegamos aí, mas Adriano, se quiser alguma pergunta aí. Não, tô enamorando aqui. Daqui a pouquinho ele vai obrigado. saltar ali da cartola. Aqui tem algumas perguntinhas ou alguma coisa, uma brincadeira Ai, e tal. meu Deus. Você cantar, pra você subir na mesa, sapatear Opa. e sabe Deus o que Posso vem. abrir aqui? Já Pode. aconteceu coisas aí, viu? Já Deposite aconteceu? 10 mil pro pianista, essas coisas assim. Ó, se pudesse escolher viver 50 anos rico ou 100 anos pobre, o que escolheria? Nós fizemos essa pergunta aqui para Luciano Suede, certo? Que é um dos idealizadores. Você acredita que ele ficou aí parado horas? Ele fica, rapaz, eu falei, Luciano, eu não acredito. É porque é uma pergunta complexa. Eu vou dizer né? por quê, né? Por quê? Porque a gente que vem de um lugar de desestrutura econômica, financeira, a gente encontra formas de viver, assim, né? Mas a gente tem que lidar com muita coisa, assim, sabe? Eu não lembro da última vez que eu deitei com a cabeça tranquila, assim. Eu sinto que a gente está sempre trabalhando, sempre pensando no amanhã. A gente não tem tranquilidade para poder curtir a vida de uma forma... Despreocupadamente, De uma forma né? retilínea, despreocupadamente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa vida que eu tenho é uma vida que me trouxe muitas coisas boas, né? Só que eu queria experimentar a vida de uma pessoa rica. Como deve ser rico? Ter alguém que pague suas contas, ter alguém que você não precisa fazer nada. Sim, mas aí tem um detalhe, né? Rico até os 50, não é isso? Até os 50. 50 anos acabou. Ou você viver 100 anos, né? Sem ser rico, né? 100 anos Uma pergunta pobre. dura, 100 anos lascados. 100 anos lascado. E Não, eu você queria sabendo que você ia viver... ser pobre, você tinha certeza disso. Eu queria viver 50 anos rico. É sério? Sim, Você tá com quantos anos? Tô com 33. 33. Só falta mais Você 33. teria mais quantos? Mais 17 anos, É? mas eu estaria nas Bahamas, Valendo, eu estaria nas valendo. Ilhas Canárias, Ei. eu estaria em Havana, eu estaria curtindo o mundo Pagar o inteiro. nome na história. Eu acho que quando a gente vive muito, assim, em pouco tempo a gente vive muito, a gente também tem hora que a gente fala, porra, vive pra caralho, assim, eu acho que tá bom E se por aí. chegasse aos 50 e você fala, porra, eu queria viver mais. Aí não pode, pá, sabe? Mas eu acho que eu ia aceitar bem. Tudo na minha vida que surge, eu aceito de muito bom grado, assim, sabe? Eu não... Porque pra mim eu acho que tem uma coisa de propósito, de destino, de confluência do que eu quero e do que o universo me disponibiliza. Então, se fosse pra eu morrer com 50 anos, com certeza eu teria tido uma vida maravilhosa aos 50, assim. Já é intensa a sua vida, né? É muito intensa. Já é Muito intensa. intensa. Tem uma do Jô Soares que ele ouviu de Chico Anísio. Sim. Eu achei que foi a frase mais bacana, assim. Perguntaram pra ele, você tem medo da morte? Ele falou, medo não, eu tenho pena. De morrer? Porra, é foda, né, velho? Eu tenho pena de morrer, pô, tá tão bacana aqui, sabe? Vou me levar embora. E Gilberto Gil, naquela música dele, né? Não Tenho Medo da Morte, ele fala algo parecido, né? Que ele fala que não tem medo da morte, mas de morrer sim. Depois ele vai falando do que é que ele pensa no momento de morrer, né? No momento de morrer. Se vai ter saudade, né? Então tá dentro dessa coisa da saudade, essa pena aí, né? Tipo, tem Uma melancolia do que não Ah. viveu ainda, né?
Viver e morrer são coisas que a gente ainda não, É muito doido. não compreende, assim, né? Completamente como isso nos move e como esse medo determina quase que de forma assim ininterrupta como vamos viver, assim, né? E tem gente que morre porque não se cuidou na vida, assim. E tem gente que vive, que se cuida demais e morre. Ou seja, é tudo morrer muito misterioso e complexo, né? morrer é muito doido, né? O próprio fato de a gente não saber o que vem depois, né? A gente especula o que vem depois, mas É um só quem mistério. sabe quem morreu. Marlon, você escolheria o quê? Viver 50 anos rico? É mesmo, Marlon? também Você dos tá com que meus. idade, hein? Você tá com que idade, Marlon? Ó, você Deveria teria mais menos 14 tempo. anos. Mas amanhã mesmo tava tomando café em Paris, né? Era só baixar o cara. Não, aqui comprar agora. uma ilha. Eu compraria uma ilha, Pau. sabe? E Lucas? Cara, Olha que coisa Rapaz, que... velho. É porque a gente foi muito tempo pobre. Adriano, e aí? Não, eu ficaria com 100 anos. Ué. Acho que 50 anos de vida é muita coisa, sabe? É muita coisa. Acho que a gente tem muita coisa... É porque esse negócio do dinheiro é muito relativo, né? Às vezes você tem um cara no sinal ali sorrindo da tua cara lá e você com dinheiro cheio de... Eu digo que às vezes eu passo isso, não por ter dinheiro, mas por me achar às vezes mais do que alguém em determinado momento, e essa pessoa me dá um tapa na cara quando ela dá um sorriso dentro de uma condição tão extrema assim, né? Não, e É pra muito além doido, disso, o dinheiro é uma coisa muito pra doida. além disso, assim, a gente também não tem certeza que... Não é uma apologia à miséria, né? Não tem nada a ver com isso. Mas a gente também não pode, a gente não tem como declarar que dinheiro traz felicidade. Isso realmente não tem. Não tem. Eu conheço muitas famílias Não tem, ricas, completamente Não, desestruturadas, assim, emocionalmente, enquanto famílias... Exemplo simples. Tem o baba lá no condomínio dos funcionários e o baba dos caras que moram no condomínio. O dos Sim. funcionários é muito mais bacana, sabe? Sim. É muito mais legal. Tipo assim, aquilo ali para eles é tão especial de estar num lugar legal, estruturado e tal, que torna aquilo uma coisa maravilhosa. Eu mesmo jogo com os funcionários, eu acho que é Não, e aí, Adriano, você traz uma questão. Eu fui para São Paulo com 16 anos de idade para ser jogador de futebol. A minha mãe chorando na rodoviária. Olha. Aí você traz uma questão que é interessante. A seleção brasileira era muito melhor quando os caras não ganhavam Não esses tinha salários nada, né? milionários que eram tratados como reis na Europa, né? Então, assim, é os funcionários do Baba, Isso né? dá um podcast só disso. Só disso. Só disso. De fato. Não, Não mas é? é a morte, assim, morrer dá sentido à vida, né? Você saber que você vai embora, acho que incentiva você a... Depois assista uma série que tá rolando na Netflix, Sandman, que é um cara que eu acabei de domina os sonhos assistir. e tal. Ele tem uma passagem que ele encontra um cara numa taverna de 1349 e esse cara tá falando que a morte é uma piada para ele, que ele não ia morrer e tal. E ele tava do lado do anjo da morte. E o anjo da morte falou, vamos realizar o desejo dele e daqui a 100 anos ele vai estar implorando para morrer. O fato é que ele fica encontrando esse cara a cada 100 anos. A cada 100 anos. E o cara ainda assim quer viver, sabe? Entendeu? Uhum. Aí o cara tava milionário no primeiro 100 anos, no outro ele tava quebrado total, mas ainda assim ele continuava querendo viver. E ele ficou a cada 100 anos encontrando o cara nessa taverna. Porque é doido, a gente cresce, a gente vive, né? A gente numa sociedade produtiva, capitalista, e quando a gente vai acumulando os valores viram outros, acumulando um monte de BO, né? Ansiedade, questões com a família e tal. Quando você começa a conseguir se livrar disso, a entender o outro, entender os fantasmas do outro. Você já tá mais, sabe, até 50, 60. Já passou, aí, foi... tipo assim, eu queria ficar vivo para poder gozar a vida sem esses pesos todos, né? Mas acho que faz parte também. E é muito rápido, né? E é muito rápido. É violentamente rápido. Então, é muito rápido. Vamos falar também das suas diversas e intensas atividades, né? Que o ator, para sobreviver, tem que se desdobrar, mas Sim. pegue mais alguma coisa antes Tá aí. aqui. Porque tem Curioso. coisas aí, tem surpresas, né? Pensou se vem aquele do Pix? Já pensou? O Pix é... Pegadinha. O que falta nesta cidade? Então, essa pergunta a gente Eita. faz também, assim. Eita. Olha, o que falta em Salvador, eu acho que é apoio incondicional aos fazedores de arte que mantêm a cultura assim viva. Eu acho que a gente que vem de teatro, por exemplo, quantas vezes a gente já fez peça para ganhar nada, né?
Quantas vezes a gente só fez peça por uma coisa maior do que a gente? Eu tenho 38 anos de teatro, eu ganhei dinheiro em 3 peças. Pois O é. resto eu paguei para fazer, assim, né? Então, eu estava vendo ontem um amigo organizando um mutirão de limpeza nas praias da Bahia, assim. Sabe, a gente precisa lidar com uma deficiência da máquina pública do Estado, assim, que tem dinheiro, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. O Brasil Ah. arrecadou 1 trilhão em 6 meses em 2020, ou em 2019. Mas porque se a gente não fizer, a coisa morre, né? A coisa se transforma, a coisa se apaga, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, agora mesmo eu estou com 33, parece que foi ontem que eu comecei a fazer teatro, que eu estava no curso livre. Aí agora já tem as turmas de graduação na escola de teatro que estão formando, e eu fico me sentindo obrigado a ir assistir, eu tenho que ver o que está acontecendo, assim, porque, não sei, eu sinto que os novos tempos, eles têm empurrado a gente para outras linguagens, né? E o teatro ele precisa, de alguma forma, acompanhar isso. Mas, ao mesmo tempo, é triste saber que a gente tem políticas de governo que não entendem que isso é basilar para a construção de uma sociedade digna, né? Cultura. Não, Tiago, e assim, vendo e sabendo que a Bahia, eu já disse isso algumas vezes, a Bahia, Salvador, né, assim, que concentra artistas de várias cidades do interior, se concentram Sim. aqui. Ela tem um diferencial no cenário nacional e mundial pela arte e pela cultura. Sim. Então, o governante, né, que não valorizar isso, ele não está valorizando a própria administração dele. Sim. Né? Assim, se é que ele vai querer fazer carreira, né? Não que seja para isso. Ele está lá para fazer um bem pelo povo. Né? Então, se você é prefeito da cidade agora, o que é que você faz assim para estruturar essa cidade? Primeiro que eu ia colocar, com certeza, investimento público em todos os teatros para que tivesse uma cota para estudante de rede pública, assim, cota irrestrita. Você mostrou que é estudante, você não paga, não é nem meia, você não paga. Porque eu sinto que estudante o teatro está completamente associado da vida estudantil pública. E não vão porque não tem dinheiro, Não né? tem dinheiro. Não tem Querem dinheiro. ir e não vão porque não tem dinheiro. Eu mexeria também na infraestrutura de trânsito, porque eu sinto que a cidade tem empurrado cada um para o seu próprio bairro, sabe? Hoje é difícil você circular em Salvador. Então, quem mora sei lá, Vista Alegre, tem que consumir o que está ali. Ele não tem condição de chegar e pegar um metrô e ir para tal lugar para ver um teatro e depois sair do teatro e encontrar um metrô aberto. Entendeu? Então, e aí você adiciona isso, o valor de passagem, que não para de aumentar, né? Eu sou de um tempo onde eu frequentei muito o centro da cidade ali, o Campo Grande, eu tinha muitos amigos ali, onde o Campo Grande ele era vivo com aquelas escolas todas, né? Odorico, Manuel Novaes, Colégio Central, onde eles ocupavam aquelas praças ali, os estudantes. E hoje em dia os estudantes estão sumindo. Evasão escolar num nível absurdo, escolas fechando, né? Então, eu fico pensando no impacto disso daqui a 20, 30 anos, sabe? Em como a cidade vai ficar cada vez um lugar mais desolado. E aí eu acho que eu mexeria nisso. Eu tornaria a cidade enquanto polo cultural. A cidade é um lugar que é cultura o tempo inteiro. As escolas, quando não estão funcionando enquanto corpo a corpo discente, ela vira centro cultural. De segunda a sexta tem aula, de sábado e domingo tem atividade cultural, tem teatro, tem cinema. Tá lá, né? O aparelho está lá. O aparelho está lá. Então, eu acho que eu pensaria numa cidade assim, entendeu? Que desse às crianças oportunidade de confabular universos possíveis, assim, porque é o que eu acho que falta aqui. Isso que você está falando é uma das coisas que diminui a violência, né? Exatamente. Porque tem uma ocupação do povo na rua, nas ruas, né? Você é contente, por exemplo, com a quantidade de verde na cidade de Salvador? Não, e eu sinto que nos últimos anos ainda esse verde foi mais vilipendiado, assim, a gente está virando uma cidade de concreto, assim, né? Concreto, e são obras caras, mas que você pensa que vão trazer benefício. Na primeira chuva, tudo está destruído de novo, tudo está alagado. Esquenta mais a cidade. É uma cidade que, assim, eu tenho sentido na pele essa coisa do aquecimento global, assim, minha casa não tinha a temperatura que ela tem hoje, não tinha há 15 anos atrás a temperatura que ela tem hoje. E ao mesmo tempo, parece que falar disso é ser chato, né? Parece que nós, artistas, a gente foi jogado numa categoria de pessoa que nós somos descolados do mundo, assim, às vezes, né? Nós somos utópicos, o que a gente quer é inalcançável. Mas a máquina não funciona assim, mas e aí? Até quando, né? Eu fico me perguntando isso.
quando eu passo, por exemplo, ali, em qualquer horário, principalmente assim quando o sol está quente, 10 horas, meio-dia, 2 da tarde, no corredor da Vitória, meu amigo, andando, eu diminuo o meu passo, eu me sinto bem. Pois Além é. da beleza daquelas árvores ali, né, o ambiente agradável que é ali. Né? Então, se a pessoa passa ali e não percebe isso para poder, né, plantar árvore, né? Tem uma praça, já que está falando, é a Praça Nossa Senhora da Luz, né? Sim, ali na frente Na do Pituba. Jorge Amado, né? Eu não entendo aquela praça. Porque eu nunca vi ali uma pessoa sentada num banco ali. Nunca vi no também. verão, no Nunca sol, vi. porque não tem sombra. Então concretaram a praça, tiraram a árvore e tal. Então eu não consigo entender. E quando anoitece, fica perigoso. Fica perigoso. Então, É, ela não existe para nada. eu não consigo entender. Pois E se é. você fosse secretário de Cultura, você já falou algumas coisas aí, tá? Com relação ao negro, não é? Eu sinto que eu seria bem esse político militante, sabe? Eu acho que não é à toa que a gente tem visto produções, né, de teatro, audiovisuais, artes plásticas, concebidas por pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans, assim, porque eu sinto que a galera coloca num lugar de assistencialismo. Não é assistencialismo, sabe? É realmente a reparação histórica. Então, eu não tenho nada contra a produção de gente branca, assim, eu consumo, tenho muitos amigos, eu sabe, participo de projetos, assim, mas é inegável um déficit na participação desses profissionais nos setores, né? E principalmente em setores de liderança. Você vai encontrar pessoas pretas, assim, nos sets de gravação, por exemplo, na maquinária, entendeu? No catering, na camareiro. Mas é raro você ver um diretor de fotografia preto, um figurinista preto, um diretor mesmo preto, um continuista, sabe? Porque, né, parece que esses lugares precisam ser ocupados pelas mesmas pessoas, assim. Ao mesmo tempo, eu não tô querendo explodir a coisa. Eu não acho que tem que, né, tiros brancos. Não é isso. É encontrar uma forma da gente conseguir produzir conjuntamente, tá? Mas sabendo que para a gente chegar em equilíbrio... A palavra que eu estava pensando aqui é essa, equilibrar, né? Equilibrar, é só o que a gente quer, equilibrar para que todo mundo tenha condição de disputar um edital em igualdade, porque a gente fala de política de edital, por exemplo. Como é que uma pessoa subletrada vai escrever um projeto de edital? Entendeu? Como é que ela vai... E sabemos que, né, a forma que o edital é escrito é ponto classificatório. Então, se a pessoa não sabe escrever, como é que ela vai concorrer, entendeu? Então, eu acho que um olhar para essas diferenças, assim, para poder encontrar uma maneira de equilibrar e de que todo mundo conseguisse ter acesso. Se tal pessoa não pode escrever, disponibilizar a pessoa só para escrever, para sentar e dar uma consultoria gratuita para escrever, ou até para produzir mesmo o projeto daquela pessoa, porque às vezes eu acho que a periferia, ela está cheia de talentos e cheia de ideias, assim, sabe? O que falta mesmo é oportunidade, é acesso. Exatamente, oportunidade. Esses governos, né, que chegarem mais ainda. E você está falando assim de profissionais pretos que não ocupam determinadas funções, e olha que a gente está falando dos dias de hoje, que isso já tem melhorado muito, né? Sim. E ainda assim ainda falta. É. Pegue mais uma... Eu estou doido para ele pegar um trava-língua, alguma brincadeira assim para... Já sofreu racismo, já. Já sofreu racismo? Já sofri racismo, sim. Sofri até tem pouco tempo agora em São Paulo, inclusive, assim. Em São Paulo? É. Porque, assim, a gente é ator, né? Uma coisa que eu aprendi desde cedo na interpretação é a ler o discurso do corpo. O corpo é um discurso, né? Tudo é discurso no corpo de alguém, assim. E aí, lá em São Paulo, né, eu estava num bairro muito nobre de lá, que é Higienópolis, Santa Cecília, ali naquela região, que é um bairro que é repleto de judeus, inclusive, tem muitos judeus. E era muito comum, assim, né? Eu saio do apartamento que eu estava, na casa da minha amiga, e tá passando alguém, e essa pessoa, ela tem uma resposta corporal, tipo, sabe? De chegar pro lado, de olhar para onde é que eu tô indo, se eu atravessar, ela acelerar um pouco o passo, sabe? E olha que assim, eu não sou nem uma pessoa retinta, né? Eu sou uma pessoa parda. Então imagine o que essa galera não passa, né? Galera retinta mesmo, assim. Mas já sofri algumas vezes, inclusive. E é interessante você falar isso, essa reação que a gente vê, e como essas pessoas que têm essa reação, elas são iludidas, porque se a pessoa aparece de gravata e paletó, né? Como é na classe política, os políticos enganam o povo, né? Com tanta facilidade, engana esse mesmo povo que se retrai aqui quando vê um preto vindo, né?
Então, olha que coisa Porque louca que é a nossa pra sociedade, eles, né? pra marcar quem é bandido, o bandido perante o social, né? Você vê que um político, aqui, não vou citar nomes aqui, que estava preso com 50 e poucos milhões num apartamento, já está solto, entendeu? Pois, Tá respondendo em liberdade. daqui a pouquinho pode se candidatar. E coligado com pessoas que estão do nosso lado. Exatamente. Então, assim, aqui não é um bandido. Como a gente pode calcular o impacto de 50 milhões de reais desviados, né? Quantas pessoas poderiam ter sido atendidas, quantos colégios reformados, quantas salas de cinema restauradas, entendeu? Isso não se calcula, porque só quer se calcular o patrimônio que se perde, o ladrão, né? Que é a vida ou o bem material. Pegue outra, eu tô doido para ele pegar um trava-língua, porque ele é sacudir ator, aqui agora. Sacuda. Mas eu tenho um trava-língua Isso difícil. aí, Holanda, que Você fez tem as um perguntas. difícil? Uhum. Iô, bota mais trava-língua. É porque ele... O que te inspira? Ah, tá vendo? O negócio tá filosófico hoje. hein? Olha, eu sou muito inspirado por pessoas que fazem o mundo girar. Eu costumo dizer isso, assim, porque eu tenho... assim, né? Eu acho que eu tenho uma relação com a metafísica que muita coisa que eu joguei pra cima, que eu fui obstinado, eu fiz acontecer, sabe? E fiz acontecer não nessa perspectiva de correr atrás, de tirar de alguém, não, assim, de jogar e falar, porra, isso eu quero, então eu vou perseguir esse lugar. E eu adoro conhecer artistas que são assim, artistas, né, de todas as diferentes linguagens, artistas que são atravessados por alguma coisa e que para eles ou é isso ou é a morte, entendeu? É essencial para eles, né? Para mim é um pouco assim, eu já acho hoje em dia que eu não consigo trabalhar com mais nada, a não sei o que eu faço, assim, porque ou é isso ou é a morte. Essa inquietação, essa vontade de falar que às vezes me dá até taquicardia, porque eu tenho muita pressa de viver essas coisas que eu quero, entendeu? Então, às vezes, precisa até segurar a onda para poder não ficar doido na cabeça mesmo, né? Ansiedade e tudo isso. Mas, geralmente, eu sou muito inspirado por pessoas que são obstinadas, assim, sabe? Que acreditam no que querem, assim, que fazem, que perseguem, que pesquisam. Eu gosto. Que é o sentido, né, do que a pessoa está fazendo, né? Eu lembro de Hamilton Vaz Pereira, do grupo Asdrubal, o trava-língua. Asdrubal trouxe o trombone. Eu fiz uma oficina com ele quando eu morava em Itabuna. Vim para o Teatro Castro Alves. Tinha umas 50 pessoas na sala, atores e dançarinos, numa sala enorme, bonita ali do Teatro Castro Alves. Ele fechou a porta e falou, se tiver alguém aqui que pode viver sem fazer teatro, pode sair pelaquela porta que não me serve. Ninguém saiu. Não sei se tinha alguém que ficou, não vou sair, né, com medo, mas ninguém saiu porque é essencial. Então, para quem está nos ouvindo assim, o que você diria para uma pessoa que se inspira no seu trabalho, né, porque o seu trabalho é inspirador para muita gente, o que é que você diria para essa pessoa, por exemplo, que quer seguir carreira de ator? Olha, o que eu diria para ela, Jackson, hoje em dia é assim, consuma. Eu tenho visto muitos atores, muitos artistas, né, muitos roteiristas, assim, que não... Eu acho um pecado um ator que não vai ao teatro com frequência. Eu acho que foi a minha maior escola. A minha maior formação foi assistindo pessoas. A minha maior formação enquanto realizador audiovisual foi ver filmes. A minha maior realização enquanto roteirista foi baixar roteiro de filme e de série e ficar lendo. Então, eu acho que isso é o principal. Claro que a gente vive num modelo em que talvez não dê para a gente consumir tudo que a gente quer. Mas... eu acho que a gente precisa aliar o sonho com disciplina também, sabe? Então não dá só para você achar que o seu lugar ao sol vai vir milagrosamente. Eu acho que você precisa correr atrás. E correr atrás não é necessariamente você fazer um monte de peça. É você ter uma relação com aquilo de uma pessoa de ofício. Eu preciso assistir porque eu nunca estou pronto. Então é assistindo que eu vou adicionando mais coisas em mim. Uma vez assisti a Mi Rebouça, eu senti que eu fiz a graduação quando acabou a peça, assim, sabe? Yami é um caso bem específico. Yami, assim, só existe Yami, né? Só existe Yami, e era uma daquele coisa... estilo, só ela. É doido, você ver um ator fazendo uma peça e ao mesmo tempo dando uma aula do que fazer, de possibilidades, sabe? E Fernanda Montenegro, Luiz Fernando Carvalho levou ela lá na Pera do Reino, quando a gente estava ensaiando para gravar na cidade de Ariano Suassuna, né? Taperoá. E aí uma fala inicial, ela disse isso aí que você está dizendo, que o ator, ele carrega tudo que ele viu. Sim. Então, assim, você já viu Fernanda Montenegro? Você tem alguma coisa de Fernanda Montenegro. Eu tenho alguma coisa de você, porque eu já vi você atuando. Então, é uma escola, né? Ver é uma escola, né? Não, total. E eu acredito muito nisso, assim. Então,
Eu me incomodo um pouco o artista que ele não tem curiosidade, sabe? O artista que ele espera as coisas chegarem. Ah, eu vou fazer um teste. Vai ver coisa, vai assistir, e aí começa a produzir suas coisas, entendeu? Você cantava no espetáculo lá do Beco dos Artistas? Assim, né? Cantava. Você canta, arriscar. quer cantar com a banda? Vamos Não, arriscar? minha voz é baixa, Música eu de sou um pouco Júnior. grave. Mas aí o maestro Tem Adriano todas as resolve. notas aqui. Pelo amor de Deus. Que música é que você vai tocar, menino? Olha, o homem é corajoso, esse eu gosto. Você que manda aí. Deixa eu pensar em um aqui. Aí ele fala, essa eu não sei. Não, vai. Não, tem uma que eu canto mesmo, mas eu canto de brincadeira, né? Que eu canto aquela de, Tá valendo. aquela de Tim Maia. Primavera. Primavera, né? Ah, O inverno chegar, maravilha. eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor, trago essa rosa, que para lhe dar, trago essa rosa, para lhe dar, trago essa rosa, para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, a chuva. Hoje o céu está tão lindo, cai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Brocou! Obrigado. Brocou, passou no teste, o personagem é seu. O personagem é seu. Que maravilha. Eu não tenho essa cara de pau que você tem, não. A Altinha era incrível, né? Que maravilha, Ó, tem cara. uma coisa né? que Genara me falou uma vez, assim, que eu guardo pra mim, que foi uma coisa muito carinhosa. Ele falou, eu enquanto artista, me acho muito aberto, né, enquanto ator. Aí ele uma vez pra mim assistir, acho que até no Compadre de Ogum, ele falou pra mim assim, tem uma coisa que eu adoro ver você atuando. Eu fiz o que é, Genara? Ele, você não tem medo do ridículo, você gosta de ficar ridículo às vezes. Joga assim. duro, né? Então eu compro qualquer coisa, eu não tenho medo de não estar bem, assim, aí. sabe? É na música a gente bobeira. fala assim, ó, se eu errar, eu erro alto. Pois Meu volume tá sempre no 10 aqui. Se eu errar, o cara vai ouvir, pô. Pois é. E é uma grande qualidade, eu acho que não só do artista, como do ser humano. Eu tenho medo do ridículo, assim, sabe? Claro, eu me jogo e tudo, mas eu acho que por causa da timidez, eu sempre fui muito tímido, né? Mas eu admiro quando eu... E aí aprendo também alguma coisa, quando eu vejo um ator se jogar de cabeça aqui, uma rosa, né? Assim, Valeu. que maravilha, Thiago. Mas sim, você quer saber o trava-língua que eu tenho? Quero. Opa. Ó, eu tenho um que Você é falou bem que é difícil. É bem difícil. difícil. No alto daquela serra há uma pinta preta sura bem calcurutada. Se houver um bom desencalcurutador que desencalcurute aquela pinta preta sura bem calcurutada... Ó, Travou o trava-língua. segunda vez, agora eu vou Volte devagar. aí que ela é difícil mesmo. No Lá alto daquela serra há uma pinta preta sura bem calcurutada. Pinta preta sura bem calcurutada. Calcurutada. Se houver um bom desencalcurutador que desencalcurute aquela pinta preta sura bem calcurutada, um bom desencalcurutador será. Lá aí. Aí sim. Rapaz. Praticar e depois vocês fazem. Eu viu? parei lá no rato. Essa aqui eu vou Vou levar. repetir. Eu vou levar uma semana pra. Então, mas tem gente que está nos assistindo, né, que talvez não saiba que o ator, para poder falar com desenvoltura e destravar a língua, né, Sim, faz bastante exercício, né? bastante. Como é você, por exemplo, com relação a ensaio? Porque tem ator que adora estar em cena, mas não gosta de ensaiar. Nossa, eu sou ator que eu amo o processo criativo. Não, eu Tanto sou... quanto apresentar, e olhe lá se às vezes não, né? Não é... Eu sou do tablado, eu gosto de tablado, eu gosto de chão, eu gosto de andar no espaço, tudo isso eu gosto. Porque eu acho que qualquer coisa
que ajude a gente a imaginar algo possível é válido no teatro. Recentemente, pela correria, né, pandemia, tudo isso, aconteceu de fazer esses trabalhos mais de texto pronto, pouco tempo de ensaio e tal. Não é muito meu lugar, sabe? Eu gosto de investigar. Eu gosto de contracenar, eu gosto de fazer experimento, eu acho que é muito importante, assim, sabe? Eu gosto da troca. Eu não gosto de monólogo, sabia? Eu acho que eu nunca vou fazer um monólogo, porque, para mim, não ter alguém comigo para eu poder trocar, eu acho que eu não sustentaria sozinho, assim. Então, é um medo que eu tenho. Legal você falar isso, porque eu fiz um monólogo, eu fiz 2 apresentações de um monólogo chamado Só Ser, que é um poeta numa caixa de papelão, cenário de Duarte Júnior, maravilhoso. E eu acho que tinha 15 anos ou mais, talvez, já, que eu falava que eu estava buscando um monólogo, até eu chegar à conclusão que eu tinha mais de 15 anos que eu fugia de um monólogo. Sim. Né? Não só pelo medo de estar sozinho, não, porque é maravilhoso quando você tem vários atores em cena, vários personagens, né? É outro processo. E uma coisa bacana também do processo, eu também sou do processo de ensaio, porque tem um aprendizado ali que é gigantesco, né? De vida, de tudo, né? Você está trabalhando uma obra para compreender um personagem, uma história, uma sociedade e tal, e é um estudo, é uma pesquisa, é um mergulho para poder depois você entrar em cena, né? Sim, não, e eu gosto também, assim, de ter mais gente, porque eu gosto muito do acidente, sabe? Eu gosto né? O teatro, para mim, ele é solene, ele é importante, mas ao mesmo tempo, para mim, ele é bobo, sabe? Ele é ridículo também. Então, quando eu estou fazendo teatro, já fiz teatro, fiz muitas peças com grandes elencos, né? 30 pessoas. Cara, os acidentes na peça, sabe? O ator que entra errado com a roupa. Nossa, aquilo me diverte de um jeito assim. Às vezes eu faço, às vezes, pelo acidente, sabe? E Só que pra tem que ver. resolver. Tem que resolver E que às ver vezes, como ele vai resolver, e que às é a vezes grande coisa. a resolução do acidente é que é a cereja do bolo daquele dia do aniversário, né? Eu, por exemplo, já tive na Paixão de Cristo, você falou elenco grande, 70 pessoas na Paixão de Cristo, no Farol da Barra, com 7.000 pessoas ali, né? Espetáculo belíssimo que você viu, direção de Paulo Dourado. Ascensão de Cristo. Aí eu subia no rapel, assim, e tal. Aí quando começa a subir, nessa de entrar rápido e sair, o anjo que usou antes o cinto aqui com o rapel, teve que sair também rápido e não botou no lado certo. Sim. Eu vesti pelo avesso, aí quando começa a subir aquela coisa, imagina, Jesus, aquele poder, aí foi virando, eu fui ficando de cabeça para baixo. Meu Deus! A sorte é que isso não... de Cristo. A inversão de Cristo. A sorte é que isso não aconteceu lá no alto, que eu não sei o que seria de mim. Deu tempo ainda de eu ver que não ia subir mais, certo? Aí eu fui tirando aqui e pulei ainda assim. Você me falou que tem medo de altura, né? Se eu não me Eu engano. morro de medo de Você falou altura. pra mim uma vez. Falta logo perna se eu chegar no 8º andar de um prédio e olhar pela janela. Mas aí o ator dá um jeito, né? Eu falei, não tem mais jeito, eu tenho que assumir. Aí fui lá na frente e disse o texto e o povo adorou e tudo. Então tem essa peculiaridade, assim, né? Sim. Se o cara se aceita aquilo e pensa rápido, ele pode achar ali uma pérola, né? Se ele chega ali nesse momento, ele fica na energia do piti, porra, porque... Acabou. Ele pode pegar aquilo E transformar numa coisa boa. é um dado, vai agora E o usa público gosta quando vê que o ator, né? Poxa, tem uma dificuldade ali que ele encontrou uma solução. Não, eu amo ver ator resolvendo cena. Eu amo. Vamos falar agora, assim, de uma coisa que eu acho, assim, admiro muito em você, assim, que é um poder, que é o seguinte, principalmente no dia de hoje. Nunca foi muito diferente, não, mas hoje exige mais. O ator, ele tem que se desdobrar. Então, você é ator, você é produtor, você é agitador cultural, você lida bem com as mídias sociais. Sim. Então, vamos falar um pouco disso ligado a Mainha, né? A Júnior e Mainha, que é um sucesso. Né? O Na Rédea Curta é um projeto que, né, existem eu e Sullivan antes e eu e Sullivan depois desse projeto, assim. Porque ele veio num momento e pra gente, e eu acho, e também pra classe, para os outros também produtores de conteúdo, porque a gente, né, nós éramos atores, né, vivíamos aqui em Salvador, e a gente sabe que, né, socialmente, né, tem essa conversa de que o ator aqui não prospera, tem que ir para o Rio, tem que ir para São Paulo, tá fazendo o que aqui? Eu vou te ver na Globo quando? Né? Você sempre fica ouvindo isso, né, o tempo inteiro. E isso vai, de certa forma, retroalimentando alguma coisa do seu subconsciente aí, que até
a gente se frustra, talvez. Porra, eu nunca fiz uma novela, nunca fiz um filme. Blá, blá, blá. E deve ser terrível para você e terrível também para mim, porque como eu fiz e ainda faço, mas faço muito menos porque eu estou aqui, por que você não está na Rede Globo? É terrível a gente ficar ouvindo isso das pessoas. E né? não param de falar. Você pode estar com quantos mil é. projetos, dinheiro, mas você sempre ouve isso. Então, o Na Rédea Curta, quando surge, ele meio que lança a gente no mercado de uma outra forma, porque ele nos lança enquanto atores e, a partir disso, a gente foi fazendo outros trabalhos, né? Sullivan como ator, eu como roteirista, como ator também, como diretor. E, além disso, a gente cai também num lugar de mercado, né? Porque a gente faz muita campanha para governo do Estado, a gente fez campanha para Gujão, né? Porque existe eu acho que a gente não compreendeu ainda, enquanto sociedade, o impacto da internet nas nossas vidas. Assim. Eu acho que é algo que a gente só vai conseguir tecer melhor daqui a uns 50 anos, assim, porque veio tudo muito rápido. A gente sempre que a gente consegue entender uma nova tecnologia, já vem uma próxima, então não dá tempo, né? Quando você pega essa geração que nasce depois dos anos 2000, a forma que eles se relacionam com conteúdo, com informação, é muito diferente da nossa, da minha, que já é diferente da sua, por exemplo. Da minha é mais distante ainda. Mas é um projeto que para mim, ele tem um apelo muito... Ele é muito importante em diversos sentidos, assim, sabe? Eu lembro até hoje, quando a gente foi gravar o primeiro episódio, a gente se olhou, assim, eu e Sullivan, a gente falou, manhã vai xingar ou não vai xingar? A gente no set já, com a câmera pronta. Aí a gente confabulou, assim, o tempo, aí a gente fez, não, manhã não vai xingar, não. E isso acabou criando uma identificação, né, quase que geral, assim. É um projeto para todas as idades. Então, tem crianças que amam, tem adultos que amam, tem senhorinhas que amam, né? E é um projeto que ele, né, sei lá, ele traz uma forma de fazer humor que eu acho que é a forma que eu quero fazer para sempre, que é o humor, ele tem que convidar o outro a rir, sabe? O humor, ele não tem que rir dos outros. E se rir dos outros, ele tem que rir na medida em que ele não ofenda, né? Eu posso até rir de algo que aconteceu com você, mas eu tenho que saber que você vai rir também, porra, de uma coisa que aconteceu engraçada, Jackson tem uma mania assim, o assado. Aí é legal. E quando Na Rédea Curta nasce, a gente começa a escutar, né? Ele nasce sem compromisso nenhum, porque realmente a gente gravou o episódio assim, sem grandes pretensões, né? Ainda quando era Frases de Manhã, quando esses personagens nascem. Mas os feedbacks das pessoas foram dando a gente uma responsabilidade social, assim, sabe? Porra, vocês já perceberam que vocês estão fazendo um trabalho que é uma família preta, que não tem sofrimento, não tem morte, não tem quê. É um trabalho que você não tem... Não é o estereótipo, não né? É estereótipo. De uma realidade, a gente não né? pensou a gente não tinha essa cabeça. Vocês já pensaram que vocês podem ser assistidos por crianças também? Vocês já pensaram que vocês estão ressignificando a forma de rir do outro, assim, e tal? E a gente, porra... A gente não tinha pensado nisso, só que aí isso vai trazendo essas camadas de responsabilidade, né, assim. E é um projeto muito massa, assim, porque a gente pegou ele da internet, né, ele foi aquele sucesso todo, a gente leva para o teatro, a gente cria uma dramaturgia, né, eu que escrevi a dramaturgia, inclusive, para o teatro, entendeu? É um produto, né, transmídia, assim, né? Ele está na internet, ele vai para o teatro, e quando a gente viveu uma coisa que foi, assim, inesquecível. Quando a gente foi estrear o espetáculo da gente, a gente estreou as 12 apresentações esgotadas, assim, antes da estreia. Tava com tudo vendido. Que teatro foi? No Eva Hess. E lá que fica ali no... Não sei se ainda tem. Lá no Salvador Shopping. Na livraria... Na Livraria Cultura. Não, que não tem mais a cultura. Será que tem o teatro? A cultura não tem, acho né? Acho que não, saiu. Então saiu o teatro, ó. Que pena. E era um teatro, e assim, todos os dias esgotou, fizemos sessão extra, esgotou também. Num momento de crise, né? Crise do artista de teatro, de falta de dinheiro, a gente fazer uma temporada e sair bem pago da temporada, sabe? E aí a gente ficou muito assim, porra, velho, isso é caminho, isso é um caminho. Entender por que a peça fez sucesso assim, sabe? No momento em que as pessoas não querem ver teatro. A gente ficou... Foram várias questões surgindo, assim, né? E aí a gente fez o TCA, o Domingo no TCA, que foi um dia eu lembro de uma assim. foto de vocês, né? Com essa foto que se faz bastante agora, né? Que é do palco, né? Com os artistas para a plateia, lotado, né? Não, esse dia foi um dia, assim, eu acho que é um dos dias mais inesquecíveis da minha carreira, assim, porque a gente chegou para fazer o Domingo no TCA, a gente chegou muito cedo, né? Porque tem que montar a luz, tudo isso. A gente chegou 6 da manhã, a peça era 11. A gente chegou 6 e já tinha fila. Já tinha fila. A gente, nossa, tem fila?
E aí, conforme a gente vai montando, dá umas 9h30, Rose Lima vem assim, gente, tem mais de 5.000 pessoas lá fora, a gente não sabe o que fazer. Só cabe 1.600 e pouco no teatro. 1.516, quase assim. 1.600. Vocês topam fazer 2? Vocês fazem uma agora, 10, e fazem mais uma meio-dia? No primeiro dia? Não, é só um dia mesmo, foi domingo no TCA. Ah, vocês fizeram uma. A gente ia fazer só uma. Tá, eu já tava pensando que era temporada. Não, era o domingo no TCA. Sim. A gente ia fazer só uma às 11. Como tinha uma fila gigantesca, a Rose chegou assim, meu Deus, vocês não topam fazer? A gente antecipou a primeira, começou a primeira tipo 9h30 ou 10, né? Aí entrou 1.500, depois a gente fez a segunda meio-dia, entraram mais 1.500, e só não fez a terceira porque tinha a OSBA 14 horas. Se não Porque tinha ainda público para fazer uma terceira. Ainda tinha público, deu volta, assim, foi um negócio que... Pra gente, né, duas pessoas da periferia, com um projeto autoral, né, no maior teatro, no maior equipamento de teatro da Bahia. Um dos maiores da América Latina. Da América Latina, e era um Gigante, sonho né? meu, assim, a pisar no TCA com alguma coisa, né, e a gente chega e faz quase três sessões, assim, então... Já chega arrebentando a boca do balão. Foi um negócio, assim, que eu só chorava depois, eu chorei muito depois, assim, porque era inacreditável, assim, esse dia... Pra gente, assim, a fila. Aí teve uma hora que eu lembro que Rose estava com medo, porque o povo estava balançando o portão. E aí ela fez, por favor, vamos lá fora, só avisar que vai ter outra sessão. Aí Sullivan deu uma volta e o pessoal... Tinha gente vendendo isopor, sabe? Isopor com bebida. Parecia uma festa, assim, cara. Foi uma coisa surreal, assim. E marcou muito a gente, assim. E aí, logo depois, vem o convite... para a gente fazer o longa-metragem, né? A partir de Ari Glenda, do Recôncavo, lá da Rosa Filmes. É uma trajetória meio que assim, né? Duas figuras fantásticas, né? Nossa, assim... Ari e Glenda, assim... E tudo muito assim... É quando eu falo, quando eu tenho a metafísica, né? Quando eu tenho uma coisa que é inexplicável. Eu dizia para a Sullivan, a gente fez um canal, a gente vai fazer uma peça e vai fazer um filme. Aí a gente fez a peça. Aí ele falava do filme e dizia assim, não, mas eu acho que o filme do Na Rédea Curta vai ser um road movie, né? Que é um gênero de filme que os protagonistas viajam, eles vão resolver alguma coisa em outro lugar, né? E quando Ari e Glenda convidaram a gente, na primeira reunião, eles já tinham um argumento, né, semi-pronto assim. Aí eles falaram, vocês já pensaram em alguma coisa assim? Eu fiz, não, eu acho que se eu fosse fazer, seria um road movie, Mãe e Júnior viajando. Eles, então, nossa história é Mãe e Júnior viaja. Aí já... Casou tudo, já estava, né? Tudo ligado. E foi assim... foi uma experiência... Acho que também está no top 10 aí da carreira, porque a gente gravou na minha casa, na Lapinha, né? No set, a gente grava os vídeos lá na Lapinha, onde meus pais hoje moram. Eu morava lá, hoje eu moro sozinho. Então, a gente queria muito assumir aquele lugar como set de cinema. Então, eu tive que conversar com minha família primeiro. Vocês topam, vai ser uma coisa muito invasiva, vão entrar um monte de equipamento aqui, né? E minha mãe e meu pai são viciados em cinema, né? Minha mãe tem uma estante com mais de 500 filmes, assim. Então, poder ter feito minha mãe vivenciar um set de cinema, minha mãe costurar para o cenário, meu pai carregar as coisas e para além deles dois, a casa virar um set, a rua inteira ter comprado a ideia, né? A gente precisou que todo mundo da rua tirasse o carro e todo mundo aceitou assim, sem nenhum problema. Todo mundo, a rua inteira fez figuração, ganhou para fazer o filme também. Então, ver isso acontecendo lá para mim na Lapinha foi muito mágico, assim. Aí quando a gente vai para a cachoeira para gravar o restante do filme, né, que são as cenas de cachoeira, a gente tem uma outra experiência, que é a experiência da cidade fazendo o filme, assim, que foi muito bonito, assim. Que é bonito também o que a faculdade lá, né, faz, né, a Universidade de Cinema, que é uma das melhores do Brasil. Sim. E que o povo de lá abraça isso, né? Aí quando recebe esses dois personagens que também são conhecidos lá, né, antes do filme chegar. Sim. Então é perfeito, né? Mas como é que você conseguiu, por exemplo, estrutura para fazer o filme? Ou seja, edital? Foi um edital do BRDS, se eu não me engano, né? Ancine. A gente venceu esse edital. Foi muito doido, foi um processo muito bonito, porque eles convidaram a gente no começo de 2018. Aí, em abril de 2018, a gente fez uma viagem onde a gente fez uma imersão para construir o roteiro do filme. Então a gente ficou 7 dias, todos os dias acordando às 7 da manhã, e se reunindo das 8 às 17 para escrever roteiro. Escreveu. Aí, por volta de junho... Quem estava? O roteiro Quantas foi escrito pessoas? Camila Gregório, Ari Rosa, Glenda Nicásio, Tídia Glantini, Sullivan e eu, né? O roteiro tem 6 mãos. O argumento é de Ari, mas o roteiro que escreveu foram os 6. E aí, acho que em junho eles inscrevem nesse edital, né? E
em setembro, não, em novembro sai a lista, né? Passamos. E aí, a gente captou 2.900.000, né? Que é uma grana assim... Que para cinema, todo mundo achou que ia ficar rico, mas para cinema, para aquele nível de estrutura, não é tanto Não assim. é tanto, mas assim, tem dezenas de filmes baianos que não conseguem essa grana. Ou seja, pois é. E o que, sabe o que é mais curioso? Porque esse edital, né, ele foi... Que não conseguiram, né? Vou falar assim, para poder a gente abrir o espaço aí para que a gente possa conseguir, né? Não, sim, né? sim. Outros conseguiram, tem outras produções Tem que outras que também. conseguiram uma grana legal, mas vocês conseguiram uma grana relativamente boa, né? E o projeto foi muito elogiado. A gente fez um projeto do filme muito bonito, assim, sabe? Falando sobre a importância desses personagens estarem no longa-metragem, né? Dessa trajetória que começa na periferia da internet, teatro, agora filme. E é um filme autoral, é um filme... assim, e o mais doido de tudo que eu falo assim é que esse edital, ele saiu, o resultado, foi bem na transição de quando o Bolsonaro foi eleito, né? Então, o Bolsonaro foi eleito, ele sucateou a Ancine, né? Teve aquela coisa de vários filmes ficarem lá com dinheiro parado. Foram 43 projetos aprovados, se eu não me engano, nesse edital, e só o nosso saiu dinheiro. Foi uma coisa, assim, cósmica, velho, assim, né? Claro que teve muito ebó. Eu ia falar isso aqui, tem uma macumba aí, um ebó que foi... Mas assim, né, de 40 e poucos projetos, num cenário onde só via notícia ruim, que logo quando o Bolsonaro assume, ele acaba o Ministério da Cultura, ele acaba isso, não sei o quê, ele bota o povo dele na Ancine, começa a ter aquela coisa de prestação de contas, de barrar lançamento de filme, Marighella, blá, blá, blá. E o nosso sai. E a gente, nossa, velho, a gente ficou muito perplexo com isso, assim, sabe? Porque foi... Até onde eu sei, só o nosso que saiu. Ou seja, na época. tem uma força, assim, né? Que esses dois personagens, como você falou, que representa, sei lá, quantos milhares de pessoas, né? Que vivem na periferia de Salvador, que se sentem representados ali. Então tem um axé aí, não tem? Tem um axé. E é um projeto que acolhe muito. A gente já escutou muita coisa bonita sobre o Na Rédea Curta, assim, sabe? Teve um que me pegou uma vez no Rio Vermelho, a menina falou assim, obrigado pelos esses vídeos que vocês fazem, porque os seus vídeos estão costurando afetos. Eu fiz, aí eu fiquei, nossa, bonito isso, eu vou botar no meu lápis. Fiquei brincando assim. Aí ela, não, é sério, eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito ruim a vida inteira. E a forma que a gente conseguiu se conectar, agora, adultas, foi com os vídeos de vocês. Ela manda um vídeo para mim, você aí. Eu mando um vídeo para ela, a senhora aqui. E a gente, quando a gente cria a obra, porque eu sempre acho que a obra é maior do que a gente, né? Eu sirvo a obra, eu não acho que a obra me serve. Só que a obra tem vida própria, né? A obra, ela tem identidade própria, ela tem leitura própria. E a partir do momento que ela nasce, aí as interpretações são milhares, assim, né? E, assim, graças às forças do bem, Na Rédea Curta sempre atingem lugares positivos, assim, nas pessoas, sabe? Nunca ouvi nada, assim, de ruim do trabalho, sabe? É sempre coisas boas. As pessoas se identificam muito, gostam muito. Tiago, aí assim, não é uma grana ainda, digamos, ideal, mas foi uma grana boa para fazer o filme, que possibilitou vocês convidarem alguns artistas de fora da Bahia. Sim. Artistas consagrados nacionalmente, né? Sim, sim. Fala aí. Cara, então, foi uma coisa muito linda, Jackson, porque quando a gente pegou o primeiro argumento era muito mais focado em Mãe e Júnior e não tinha tantos personagens coadjuvantes, assim. Só que eu e Sullivan, a gente meio que ficou... Não, gente, nós queremos que tenha muita gente. Porque o Na Rédea Curta, ele lançou a gente, né? Então a gente queria que o Na Rédea Curta, o filme, fosse também um filme que lançasse um monte de gente. Então hoje a obra, né? Eu acho que de elenco coadjuvante tem quase 40 pessoas, assim. Né? É muito grande. E é massa, velho, porque tem várias gerações, assim, sabe? Tem gerações da comédia, tem gerações do teatro baiano, tem gerações do cinema nacional, tem gerações da internet, tá todo mundo ali. Né? Tem o povo do bando. E todo mundo que quis participar quando recebeu o convite. Todo mundo que veio na maior convite, alegria. Veio né? na maior alegria. Assim, todo mundo que viveu a experiência saiu muito encantado assim, de tudo. Né? Não que não teve problema, sempre tem, mas assim, os problemas nem se comparavam à magnitude do que estava acontecendo. Né? Por exemplo, uma Zezé Mota, né? A Zezé Mota, quando ela aceitou, a gente ficou perplexo, assim, porque é Zezé Mota, cara. Zezé Mota, é um ícone, né? É um ícone do cinema nacional. E olha que louco, Zezé Mota, quando chega para gravar com a gente no primeiro dia, ela chegou um dia antes, ela senta na mesa do bar para tomar cerveja com a gente, e vem um rapaz falar com ela, que conheceu ela há não sei quantos mil anos, quando ela gravou Jubiabá, que eu participei, assim...
Participei não. Você Mário me falou, você me Mário falou. Guzmão queria que a gente participasse. Louco, maluco, beleza. Mário Guzmão levou eu, Betão, Marco Wilson, Alba, para Cachoeira. A gente acabou fazendo uma participação aqui em Salvador, nesse filme. Exatamente. Eu lembro dela lá. Pois é. Linda e maravilhosa, fazendo de beabá. E aí esse cara... Então que era- ela retornou lá através Desse na convite, rédea curta. desse Imagine convite. para ela, né? Pois é. Ah. E por isso que ela quis fazer também, eu imagino. E aí surge um rapaz lá, assim, contemporâneo dela, a mesma idade, que fala que ela foi o amor da vida dele, que quando eles gravaram de Ubiabá, eles se encantaram muito, só que ela era casada, trocaram telefone, não sei o quê, aí ele vai lá, assim, uma confluência de situações, sabe, que a gente, tipo, era pra ter sido ela. Não tinha como não ter sido, assim, E outra sabe? maravilhosa, Cristina Pereira. Cristina Pereira, que tá ótima na cena, assim, né? A Cristina gravou uma série com ela conheceu o Sullivan, eles gravaram uma série chamada Férias em Família, no Multishow, 2 temporadas, e Sullivan se apaixonou por Cristina, assim, né? Que eles dizer que tinha a mesma energia de gente velha. Porque Sullivan é uma pessoa velha, num corpo de pessoa jovem, Muito né? velho, muito Então velho. todo mundo lá no elenco Orixá ali. saía junto, ele e Cristina iam passear no shopping, fazer essas coisas de gente mais velha. Sim. E aí ela topou fazer assim, e aí coincidiu que a Ari sempre quis trabalhar com Cristina, gostava muito de Cristina. E aí foi lindo, ela chegou lá, assim, ela bem preocupada com o Covid, né? A gente gravou no meio do Covid e tal. Então, quando ela gravou, foi um set bem reduzido, assim, por conta dela. Mas eu lembro que todo mundo chegou chorando, assim, sabe? Isso que foi bonito. Teve muitos momentos no filme em que as pessoas choravam. Teve uma cena mesmo que a gente gravou ainda em Salvador. A gente gravou o final do filme em Salvador. E aí, era uma cena bem dramática, assim. Aí, quando dá o corta, todo mundo chorando. Câmera, logger, os diretores. Eu lembro que eu fiz assim com Glenda. Ficou legal, ela... E tipo assim, todo mundo muito emocionado com o que estava sendo feito, sabe? Isso é muito bonito. E é interessante, assim, porque é uma comédia, Sim. mas que traz, assim, né, alguns sentimentos bem profundos, assim, né? Que vocês conseguiram isso, talvez, muito mais no filme do que nas cenas. Não sei, posso estar enganado, sim. né? Não, eu Porque- digo isso. Quem for assistir o filme na expectativa de que vai ver tudo que vê na série, vai tomar uma rasteira, porque tudo que tem na série está no filme. Mas o filme tem muito mais coisa, o filme tem uma carga dramática bonita, assim. É um filme que dialoga com questões da gente de forma muito... É sobre crescer, é sobre deixar o filho ir, é sobre não corresponder às expectativas da mãe, e é sobre ser família, no fim das contas, assim, né? E eu queria abrir também um espaço aqui para falar de você, que também fez o filme. Pois é, né? eu ganhei esse presente de participar desse filme, né? E foi muito lindo ter você lá com a gente. Primeiro porque a gente teve aquelas cenas juntos, assim, onde eu tive uma troca muito honesta com você. Assim, era uma troca muito... sabe, assim, Verdadeira. Vamos fazer junto, De né? entrega. E vai dar certo, assim. É. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que você ficou muito encantado com aquele processo todo. Eu lembro que você ficava tirando fotos de todo mundo. E você ficou muito assim, eu tipo, porra, cara, se Jackson que tá aqui, tá encantado com essa produção, é um cara que já trabalhou muito, né, já fez muito em audiovisual também, então está fazendo uma parada massa mesmo, assim. Eu lembro que isso me deu um conforto. E assim, Muito é bonito massa. pelo seguinte, porque Ari, Glenda, assim, é uma geração, para mim, é o novo cinema baiano, né? A gente já teve o cinema novo, né? Que Glauber Rocha é o grande mestre, né, do cinema novo. E o que eu vi ali é o novo cinema baiano, né? É um cinema de pessoas jovens que têm uma relação no set diferente daquele estereótipo do diretor, que é o cara que manda. Não, é tudo muito democrático, né? Sim. Todo mundo muito adulto. Outra coisa que me chamou a atenção é porque, às vezes, a pessoa existem preconceitos, né? A sociedade é muito preconceituosa, né? Quando você fala do preconceito que você sofreu em São Paulo, que a pessoa olha para você na calçada e já se arma toda, a gente às vezes vê pessoas de cabelo pintado, de piercing, de tatuagem, e é capaz de, pelo preconceito, achar que são pessoas que não têm compromisso com a vida. E ali vê um set de filmagem, onde tinha um monte de menino e menina, né? Jovens que fizeram escola em Cachoeira, atuando num set, né? Atuando nas suas funções ali técnicas, e atores também jovens, sem deixar nada a desejar, assim, a ninguém, de tudo que eu já participei em termos de estruturas maravilhosas e tal. Aí você vê que a gente está num caminho bom, assim, né? Aí aquilo não tem como não encantar, meu amigo. E assim, tudo acontecendo fluindo de maneira harmônica, assim, sabe? Sem aqueles estresses que às vezes, né?
tá sujeito a acontecer em filme, lá né? foi suave. Foi Então, e assim, suave. para mim, a gente já falou sobre isso, é um presente que eu ganho, porque eu entro numa obra que já existe. Eu penso assim que esse filme tem tudo para ser um grande sucesso, tem muita gente esperando. Quando isso chegar na mídia, eu penso que na Bahia ele já é uma garantia de um sucesso absurdo, né? Porque vai estar falando do povo, né? Sim. Vai estar falando do povo, né? É a nossa perspectiva mesmo, assim, né? De que o filme ele alcance as pessoas, assim, e de que ele pegue esse momento de retomada mesmo do cinema, né? O cinema, depois desse período de pandemia, das pessoas terem se isolado em casa, assim, vai vir esse filme, que é um filme nacional, um filme sobre família, um filme pra gente rir, sabe? Tem atores do bando. Tem atores do tem bando, gente de tem atores da internet. tudo quanto é tem canto, tudo né? isso que foi... Assistindo o filme na última vez, tem uma coisa muito bonita, assim, que é o filme é sobre Maim e Júnior. Mas os personagens, eles vão surgindo e saindo, surgindo e saindo, surgindo e saindo. E é quase como uma homenagem, assim, de verdade, uma homenagem / celebração a todo mundo que fez isso aqui acontecer, né? Porque, basicamente, a gente tem, né, Zezé Mota e Cristina Pereira, que não são baianas, mas todo o restante do elenco são de atores... Que não são baianas, mas que dialogam, com essa Bahia como se fosse, né? Como se fosse. Mas o restante é um filme completamente Completamente baiano. Equipe baiano. técnica, autoria, Entendeu? atuação, tudo. Isso é maravilhoso, né? Então, de certa forma, ele é um registro muito importante, assim. Eu creio que ele será um registro muito importante de todos esses talentos, né? Tem gente que pavimentou o caminho para que a gente tivesse aqui agora e está lá no filme. Então, ter o bando no filme, para mim, eu quis ser ator quando eu assisti ao Paió, sabe? E eu lembro disso, assim, que eu era obcecada por Luciana Souza, sabe assim? Obcecado por Luciana. E quando a gente estava fazendo a reunião para definir elenco... Quem não é, né? Pois é, quem não é? Quando eu estava definindo o elenco, tinha alguma coisa que Luciana tinha algum tipo de problema de agenda. Eu falei, gente, a gente tem que ter Luciana. Assim, é uma coisa que é maior do que eu. Pelo amor de Deus, é Luciana, é Luciana, é Luciana, Luciana, Luciana. E ter Luciana, ter Cássia, ter Leno, sabe? E parece que ela veio de um filme e saiu de lá e foi para outro pra filme. outro Luciana filme. é solicitada pelo cinema nacional. Aí, E eu né? fiquei feliz também, assim, porque eu sinto que eu espero que seja um filme também que coloque todo mundo de novo na ativa, assim, né? Porque Sim. a gente está aqui em Salvador, são poucos que conseguem manter esse contato para estar sempre fazendo produções, né? Eu lembro também que você saiu de lá, você já fez um outro filme, né? O Mensageiro, não. Um do Lula, não foi? Com Você Lula, fez a Matriarca. A Matriarca. Aí depois eu acho que você também viajou e fez uma outra coisa fora. Exatamente. Lu já viajou também, já fez uma coisa fora, sabe? Eu acho que vocês pavimentaram um caminho assim. E para além disso, eu acho que vocês são grandes artistas, sabe? E grandes artistas merecem reconhecimento, para além do reconhecimento daqui. Merece trabalhar e tá em todos os lugares mesmo, assim, porque tem tanta gente, assim, queria dizer assim, sei lá, medíocre, por assim dizer, né? Que toma os espaços. Ocupando os espaços, né? E gente boa, gente que inclusive que contribuiu muito para isso, às vezes tem que ficar pelejando para conseguir trabalho, isso eu acho Mas foda. eu penso que o filme ele vai trazer né? Ele vai ter uma visibilidade assim gigantesca. Eu penso E eu tô penso feliz, que eu tô feliz vem com na isso. rédea curta 2, 3, a gente tá 4. nessa perspectiva, Eu acho assim. que vai ter por aí. Pegue uma pergunta, mas eu quero falar depois dessa pergunta, ou sei lá o que você vai pegar aí, da sua impressão, porque você já viu o filme. Você me falou que viu o filme já Sim. 3 vezes. Já. Vamos lá. Casa suja, chão sujo. Esse é facinho, né? Mas diga ele 3, 4, 5 vezes repetidas, sem ler depois, né? Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Foi? Foi, mas continue mais, porque o Casa bom... suja, chão sujo. Casa suja, chão... Casa suja, são chu... Pegue outra. Ayara agarra e amarra arara, arara de Araraquara. Ayara agarra e amarra arara, arara... Como Não, é? Peraí, agora eu entendi. Ayara agarra e amarra arara, arara de Araraquara. Ayara agarra e amarra Ayara agarra e agarra... E olha que você tá lendo, imagine Peraí, se você peraí. tirar o papel, né? Ayara agarra Ayara agarra e amarra arara, arara de Araraquara.
Ayara, agarra e amarra, Ararara de Araraquara, né? Essa aqui é babado. Essa é babado. Como é? Ayara, agarra e amarra, Ararara de Araraquara. Ayara, agarra e amarra, Ararara de Araraquara. É trava a língua mesmo. Essa aí é barra pesada. Barra pesada. Então, já exercitou a língua aí, já, né? Já. Fale como é que foi a impressão sua, porque assim, até chegar nessa impressão, né, de você assistir o filme na tela, você assistiu lá em Cachoeira com a equipe toda, né? Sim, assistimos um corte lá. Então, começa, né, da brincadeira na web, vira uma peça de teatro, aí vira um filme de cinema, um longa, e você assistir. O que é que você viu e qual foi a impressão? Cara, então, a primeira vez que a gente assistiu, eu chorei muito, né? Porque o final do filme, tem um bloco do filme que ele é um bloco muito emocionante, assim, né? Então, tem todas as piadas de mãe junto, todas as situações escalafobéticas e tal, mas de repente o filme assenta, assim, e aí ele vai para esses últimos 20 minutos, que é de resolver o plot do filme, né? Encontrar quem ele queria encontrar, descobrir o que vai acontecendo depois, assim. Na primeira vez que a gente assistiu, era um corte bruto ainda, não era um corte finalizado. Não tinha trilha, nem tinha cor, né? Mas a gente fez mesmo assim uma exibição teste. Agora já é o corte final, a gente está com o filme pronto já, né? Com trilha, com cor, com crédito, com tudo, assim. E é uma obra, assim, muito significativa, assim, sabe? Eu acho que dialoga com... E isso que é bonito, é uma obra que traz muitas línguas... Tem um pouco de todo mundo envolvido, ponto. Tem a linguagem da Rosa Filmes, né? Que eles trabalham com a Recôncavo, blá, 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 junto com a nossa linguagem. Ficou um casamento muito bonito também, assim. E, para além disso, é um filme que eu sinto que dignifica todo mundo que está ali. Está todo mundo bem, não tem ninguém ruim. Está todo mundo bem, todo mundo confortável, assim, sabe? E isso era uma coisa visível no set. Isso que me Pois é. encantava também. Você via que todo mundo estava muito feliz de fazer. A participação, por menor que fosse, ela tem um significado muito grande no filme. Sim, né? exatamente, assim. E é um filme que tem espaço para o acidente, tem coisas que foram improvisadas no filme que acabaram ficando melhores do que as coisas que estavam previstas. Eu lembro uma cena nossa, você falou de Luciana, e que alegria eu tá ali também contracenando com ela, que cada vez que Ari e Glenda pediam para repetir, ela acrescentava algo mais, né? Coisa, é. E aí virando, Luciana fantástica, tá né? Engraçadíssima, assim. Luciana tá muito engraçada. E ela traz a graça, sei lá, da mulher nordestina do interior mesmo, no modo de falar. Assim. Eu já acho a Luciana muito engraçada naturalmente, assim. Muito. Maravilhosa. E tá todo mundo muito bem, assim. Aí eu ficar assistindo o filme enquanto... Quase como um documento mesmo, assim, sabe? É um documento, é um registro da gente, assim. E saber que a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que o filme vai lançar muita gente também. É o primeiro filme de muita gente da equipe, tanto na frente da câmera quanto fora das câmeras, assim. Então, ver que o Na Rédea Curta foi escolhido pela galera do Recôncavo para fazer essa junção, e que o filme está pronto agora e está na boca de ser lançado. E vai ser lançado aonde? Cinema, lançamento Sim. nacional. Tá, mas e aí, como é que é essa coisa de distribuição? Tem algum... Não, a gente já tem a distribuição. O filme já foi gravado com distribuição Estou perguntando garantida. porque eu sei que tem. E isso aí é uma questão também muito importante para o cinema. Nem todo filme pronto tem uma distribuidora. A gente já gravou o filme com distribuição, Que já contrato é assinado já. assim, que é a Elo Company, que acabou de distribuir o Medida Provisória do Lázaro Ramos. O filme Então, do assim, Lázaro, né? o filme tá com... Não, e na sessão teste, que a gente fez em Cachoeira, foi uma representante da Elo Company para assistir, que é a Bárbara Strum, maravilhosa também. E ela que achou. E ela ficou encantada com o filme. Ou seja, vem aí um grande sucesso do cinema nacional, e ela né? tá apostando muito no filme também. Então, o melhor de tudo é saber que a gente está em boas mãos, né? Porque a gente já passou por muita coisa. A gente já teve produtora, teve outro projeto que mudou de nome, já trabalhou com agência tal, que não sei o quê. Então, a gente fica até com um pouco de receio de ter esse produto que é tão precioso para a gente, né? Ter tanta gente envolvida assim, mas eu sinto que o filme, vê-lo pronto e como tudo se sucedeu, a gente não podia estar em melhores mãos. E, assim. e a previsão de lançamento é para quando? A gente acredita que vai sair nesse fim de ano, né? Entre novembro e dezembro. Se não for nesse período, vai ser em janeiro. Mas assim, mas já está para lançar. Tá já está perto pronto. aí. Agora é só discutir estratégia de lançamento, definir, né, como vai ser e tentar algumas parcerias, né?
porque a gente quer fazer também essa turnê de divulgação do filme, né? Quero voltar aqui, inclusive, com Não, eu tava pensando aqui agora, né? Virem os dois de personagem, já Virem os dois pensou? aqui. E fazer aqui uma brincadeira assim, bem gostosa na época do lançamento, né? Não, já tava falando com o Carlos ali, que eu acho que esse já é um tá bom feito caminho. o convite aí, né? Não, já fica o convite aceito. Então, É maravilha, Só acertar maravilha. o dia certinho que a gente Se vem. bem que pra Júnior fazer o personagem é só mudar o nome, né? É só tirar o Porque óculos. É ele, né? Só tirar o óculos. É ele, né? É Só muito tira o difícil óculos. desassociar o personagem dele, que acho que é uma coisa tão verdadeira assim. Que é... Era, quando eu fazia o Padre Livre Renascer, né? Meu cabelo e minha barba, eu saía na rua, era o personagem, assim, sabe? Era o que mais marcava o personagem. E assim, deixar aqui para o público, assim, nós temos uma coisa, uma ligação muito forte no filme, né? Mas não vamos dizer, deixa o povo... Deixa o povo depois é que especular. vão ver como a gente tem uma ligação muito forte, assim, né? Quer cantar mais alguma coisa? O que eu vou cantar mais? legal. Pelo amor de Deus, gente. Tim Maia tem uma discografia muito... Não, agora se fosse cantar, eu cantaria outra. Mas eu tô sem repertório aqui, tô sem vai ideia, lá. assim, Pensa em pessoas. de uma que eu cante bem. Qual, meu Deus do céu? Sugira um aí, Iva, que você... Vai lá. Algo de souber. Betânia. Vem daqui. Um artista, diz um artista. Você sabe aquela de Marisa Monte? E no meio de tanta gente... Sabe essa? Ó, essa eu não sei cantar, não. Essa eu vou realmente meter o louco. Viu? Dá certo. E peguei. Deixa eu pensar em outra. Tem uma de Nando Reis. Ponho os meus olhos em você. Sabe essa? Aí, Que acabou de Cássia ferrar Eller mais um gravou? pouquinho. Essa música é linda, É difícil não saber uma música. Tá vendo? Pensar em outra. Enquanto ele pensa, você, se inscreva no canal, Olha lá, chama lá. pod.com.oficial. Manda o link aí pros amigos. É porque é alto pra caramba, não sei se... Vamos lá. A da Marisa, você falou que não sabe. Deixa eu ver, pensar em outra aqui. Sabe Relicário? Vai, começa. É uma índia com um colar, a tarde linda que não quer se pôr, dançam as trilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Não, eu vou cantar uma que vocês saibam. Vamos achar Não, uma. e ele pegou uma música troncha, né? Melodia tronchíssima. Isso desse amor. É que é alto. Pensar em Uma outra. índia com colar. É um agudo que ele faz. Uma índia com colar. Se pôr, dançam as ilhas sobre o mar. Achou? Sua cartilha tem o ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Quer durar, dura o futuro, amor. Eu sou a chuva pra você secar. Pelos unidos das suas asas, você me falou o que você está dizendo. Milhões de frases sem nenhuma cor. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? Thiago, você é cara de pau. Passou no teste de novo. Porque um ator desse passa no teste É fácil. que tem uns caras que falam assim, você sabe aquela música tal? Aí ele puxa uma música, tipo assim, 5 tons dele. Pô, a gente vai numa... Eu falo, cara, não vai rolar.
Mas quando acha o tom, rolou. Ah, e tem uma que eu também sei cantar, mas depois... Vai. no Não, final, vai. Não, vai. Mas eu vou olhar a letra, porque eu sempre me perco na letra dela. Que é Água, de Djavan, você conhece? Você fala um pedacinho dela aí. Tudo que aqui se passa não passa de uma faga. Ele ouve os lados B, né? Do disco. Nossa, eu amo essa Aquela lá, música. que é oceano, que é perto de água. Não, água, do lado B, mas bonito. Não, vou pensar numa bem chicletona então. Vai. Não, se bem que é meio KLB. Você conhece KLB? Ave Maria. Conhece? Os três meninos, massa. A cada 10 palavras, 11 é você. Em todo corpo que eu olho, em todos vejo você. Tentei 1000 vezes te esquecer, mas no fim 1000 vezes desejei você só pra mim. De novo. A cada 10 palavras, 11 é você. Em todo rosto que eu olho, em todos vejo você. Tentei 1000 vezes te esquecer, mas no fim 1000 vezes desejei você só pra mim. Não, e ele cantou agora, parece que ele já tá bêbado na madrugada, né? Boêmio. Isso aí. Que maravilha. Que maravilha, meu amigo. Projetos, o que é que tem? Então, além do Na Rédea Curta, né? Tô trabalhando também muito como roteirista, como diretor. Dirigi um filme ano passado, um curta-metragem chamado Via Láctea, que é uma ficção científica gravada no subúrbio ferroviário de Salvador. Consegui recurso através da Lei Aldir Blanc. Então, viva as políticas de incentivo, Aí. as políticas culturais, pelo amor de Deus. Gravou. Foi edital da Fundação Gregório de Matos, edital municipal. Foi um filme que vem me rendendo muito amor, assim, ele vem rodando festivais aí pelo Brasil. E aí foi selecionado para um festival muito importante agora, não posso revelar ainda, que tá fechado, mas já é o 12º festival dele. E estou trabalhando como roteirista, né? Escrevi para a Amazon recentemente um reality show, que é o LOL. LOL Se Ri Já Era, que é um reality muito interessante, eles pegam 10 comediantes, colocam num que eles chamam de game room, e esses 10 comediantes têm que fazer o outro rir. Quem ri toma um cartão amarelo, se ri de novo, cartão vermelho. Até restar um que vence o programa, né? Legal. Escrevi ano passado esse reality, fui roteirista e produtor de histórias. E agora acabei de voltar de São Paulo, onde eu estava roteirizando o Jojo 96, que é um talk show da Jojo Todinho, né? Tá em temporada 2 agora. Aí tô com essa coisa de escrever. Já escrevi ficção, já escrevi reality, já escrevi talk show, já escrevi, né, comédia. Tô com essa coisa de escrever, eu gosto muito de escrever e tenho, graças às forças do bem aí, prosperado nisso. Quando você chegou aqui, você falou assim, saudade de estar no teatro, no palco, né? É, tô morrendo de saudade. Tem tempo? Tem quanto tempo? Ó, eu fiz uma peça de pouco tempo, que foi Now, que inclusive venceu o Braskem de melhor espetáculo, né? Só que Now Mas foi num formato, né, virtual, assim, toda a preparação da peça foi, né, videochamada, foi muito interessante, mas ao mesmo tempo não é a minha onda, entendeu? Quando chega no palco é diferente. Por exemplo, eu fiz palco é outra os Três Pablos durante a pandemia com o Márcio. Eu vi a né? versão digital. Digital. Quando a gente chegou agora para fazer no teatro, que eu resistia um pouco, porque foi tão bem resolvido no vídeo, que eu falei, como é que vai resolver isso, né? No palco. Quando a gente fez a primeira leitura, o ator se ouvindo o outro, já é um poder, né? Assim, que só o teatro tem. Eu particularmente não comprei muito o teatro virtual, assim. Eu vi uma coisa ou outra, mas não me pega. Eu tenho uma relação, como eu te falei. Eu assisti uma coisa em casa, assim, eu tenho sempre que botar no horário em que eu sei que ninguém vai me interromper, que eu odeio ser interrompido, em qualquer coisa na vida, na verdade. E aí, teatro, aí você tinha que ver na hora que está sendo exibida a peça, 7 horas em casa, bate vizinhos, interfone, liga sua mãe, entendeu? Você não tem como estar completamente investido. Então, eu tive muita dificuldade em me concentrar nas coisas que eu fiz, que eu assisti virtualmente. Então, Thiago, eu vou aproveitar isso que você trouxe, que é muito legal, para dizer para quem está nos assistindo que, assim, quem não viveu ainda essa experiência Sim. de estar num espaço físico, sentado diante de um ator, né?
que assim, o que é que a gente pode dizer assim? Também, se a pessoa é muito nova, ela não teve a experiência de ir num circo, né? Por que eu falo circo? Porque é possível daquele trapezista cair. E o teatro tem esse risco, né? O ator pode errar. O ator está construindo aquilo ali, né? Então é uma troca. Quem não viveu essa experiência ainda, desliga um pouquinho a televisão, né? Bota o celular, desliga o celular, bota no bolso e vai ver esses atores, por exemplo, que a pessoa gosta pela web, pela televisão, pelo cinema, vai ver num teatro para ver. Tem que ver o poder que é, né? A arte cênica, que é a música, né? No palco, a dança e o teatro. E né? o instante, o teatro é o instante. É o instante. Não tem nada. O teatro, ele é efêmero, ele vai. E assim, eu até vi obras audiovisuais que foram filmadas do começo ao fim. Mas se você cortou, mudou de plano, já não é teatro. Já não é teatro. Entendeu? É outra coisa, que talvez a gente ache um nome para isso um dia. Mas não é teatro, porque teatro é resolução instantânea e passar bastão e empurrar as coisas para frente. E é construído ali, né? Nessa presença do ator diante do público. É aquele encontro. O mesmo espetáculo sendo repetido de segunda a domingo nunca vai ser igual. Então isso é que muita gente precisa entender, né? É o público que faz. Ele sai de um lugar também, assim, que é um lugar, do comodismo ou sabe? Ele também tem que estar muito vivo, muito aceso, né? Depende também dele. Então, mexe com o público também, né? Demais. Assim, quem é público é tocado pelo espetáculo, né? E nesse momento, assim, de retomada das coisas, eu acho que é importante. A gente já entendeu que a gente está sobre a égide de um governo que não tem interesse na cultura. São 4 anos agora onde nada foi feito pela cultura, a não ser a aprovação da Lei Aldir Blanc, que foi pressão da oposição. A oposição fez o projeto, tudo que o governo fez foi sancionar. Mas o governo em si não pensou em nada para os artistas, em nada, em 4 anos, entendeu? Nem vai pensar. Então, Nem vai pensar. E nem vai pensar, porque aí vai sair, nem vai pensar. Então, assim, fazer esse alerta para a sociedade, né, para a sociedade civil, de que os fazedores de arte, eles dependem muito hoje em dia do apoio da sociedade, do público. E hoje mais do que nunca, porque a gente está numa situação muito vulnerável, assim, entendeu? Teatros fecharam, né? Quantas companhias se desfizeram. E assim, aí quando fecha um teatro, é o ator só que vai sofrer? Não, o teatro é para a sociedade. Então ir ao teatro, né? O que você está falando é isso, é um ato político. Político. Né? Para a gente manter a cultura viva, que é o que constrói uma civilização, uma sociedade, é preciso esse ato político também da pessoa sair de casa, quando vê que está uma peça em cartaz, vai lá porque, né, é assim que a gente mantém vivo, né, o que o sistema está querendo destruir. Sim, né? E é só procurar, vai ter alguma coisa do interesse da pessoa, entendeu? Tem muita peça acontecendo agora, assim, né? Entre trancos e barrancos, mas tem. Então procura algo que você acha que você vai gostar, veja lá a sinopse, vai ver quem está na equipe, entendeu? Mas encontra uma coisa para assistir. E aproveito, mais uma vez, assim, tá vindo tudo da sua fala, certo? Porque, assim, tem gente que acha que o espetáculo de teatro maravilhoso e o ator bom é aquele que vem de fora. Que vem de fora, Né? E aí, quanta gente boa tem nesse teatro baiano. Tanta coisa, né? Você é um desses grandes atores, Sullivan é um desses atores gigantes, e tantos outros, e tantos que o grande público não conhece ainda, e tantos que nós não conhecemos, que tá nessa periferia de Salvador. Tem assim, né? artistas aqui, assim, tem um que, para mim, eu falo muito dele, porque é um diretor que eu quero muito trabalhar aqui em Salvador, e eu acho que ele vem fazendo uma revolução estética, assim, que é Diego Araújo. Ele fez uma peça chamada Quase Ilhas, que foi, não sei se você chegou a assistir, que foi um acontecimento. Não vi. Aí ele também dirigiu agora uma peça com Marcinha, também esqueci. Ele tinha um trabalho, né? A Bunda de Simone ele dirigiu também, dirigiu uns solos com um grupo que era o Teatro Base, que eu acho que se desfez, e hoje ele trabalha com a plataforma Aracá, que é foda ter um artista desse nível aqui, sem nenhum tipo de incentivo, porque é um gênio, entendeu? É um gênio local, que vem sabe, morava ali nas Palafitas, não como é o nome daquele lugar ali? Lá embaixo, em Alagados, entendeu? Morava lá. Que era Palafitas, né? Pois é. Então, assim, é um cara que entende a linguagem e que ousa esteticamente, sabe? É quase tá no futuro, assim, sabe? Ter um artista desse aqui, não tendo recursos para conseguir
continuar uma pesquisa ou desenvolver algo assim, é um pecado, assim. E, inclusive, falo aqui que eu quero trabalhar com ele. Eu também, Fiz aqui já a match. Hora essa. Eu também quero, e aproveito também para mandar um recado para Ari e Glenda, né? Vamos trazer eles aqui, né? Porque são certeza. pessoas que estão fazendo o cinema acontecer de uma forma Muito brilhante, bonita, né? assim, muito bonita. Dizer que para eles lembrarem de mim, né? Assim, ó, eu tô aqui também para fazer cinema. Meu amigo, eu nem sei quanto tempo a gente está conversando aqui. Essa conversa está muito boa. Sim. A gente vai ter outras oportunidades. Eu quero ver, né? Já falei e reforço aqui. Na época do lançamento do filme, eu quero vocês aqui de personagens, se vocês toparem. Sim. Sabe? Imagina o que pode acontecer aqui, né? Júnior e Manhinha E vai nessa ter mesa. nossa Premiere aqui em Salvador também, Vai ter para aqui todo mundo também. poder assistir, né? Maravilha. Em família, assim. Então, se tiver alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar, fale. Não, achei o papo já me contemplou em Se diversos... quiser cantar alguma música de Maria Bethânia. Não, vou cantar uma, mas vou cantar em inglês agora. Vou fazer... Oba. Então a gente fecha então esse bate-papo você cantando em inglês, é isso? Certo, mas antes também quero te agradecer pelo convite, pela sua participação no filme, por você ter entrado na família na rédea curta, assim. Eu acho, como você falou, é o começo de uma grande parceria e eu espero que você goste do resultado. Eu estou muito orgulhoso, assim, era realmente, para mim e para Sullivan, assim, ter pessoas que contribuíram para, assim, sabe, para construção de um imaginário, assim, da comédia em si, das artes cênicas, assim, no filme. E de coração aberto, assim, você foi muito de coração aberto. Todo mundo foi de muito coração aberto, assim. Então a gente tinha pessoas como você que tem, sei lá, 30 anos de carreira. 38. 38 anos de carreira. Eu tenho 56 anos de idade. Pois é. Eu tenho idade para ser seu pai. Pois é. Olha, tá vendo? Fica a dica. Mas trocando comigo de igual para igual, assim. Sabe? Trocando no set de igual para igual, assim. Isso para mim é o mais importante. Mas sabe o que é bacana nisso tudo? É que, assim, se você tem, por exemplo, alguma admiração por alguém que tem mais tempo, o bacana é quando a gente encontra pessoas que têm menos tempo que a gente, que fazem a gente melhorar em alguma coisa. Então, esse é que é o sentido da arte, né? Então, que honra, fico muito feliz. Que Verdade. venham vários outros e eu quero estar junto. Eu quero estar nessa barca. Fique tranquilo. Então, meu amigo, muito grato, tá? Adorei aqui esse papo, certo? Mesmo. Vai cantar o quê? E vou cantar Phil Collins. Ave Maria. Minha avó é Tô apaixonada por dizendo, esse Phil ator Collins. É uma música... Sabe aquela Take a Look at Me Now? Sabe que música é essa? How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Vamos de novo. Vamos ensaiar. Vamos de novo. Walk away, just let you leave without a trace. When I'm standing, taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. When there's just an empty space, there's nothing left here to remind me, just a memory of things. So take a look at me now. When there's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've gotta face. Palmas pra vocês. A minha voz. Beijo grande. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode.